Conta até 10, do 1 ao 10. Fala aí, corredores, professor Choquito na cena. No meu, no seu, no nosso. Choquito Pod, a bancada mais democrática do mundo dos podcasts. Chegamos ao sexto. Sexto episódio. Rapaz, já é uma rotina já praticamente de quantas semanas já nessa brincadeira? Fico ansioso, velho. Quase não durmo quando vem véspera, principalmente quando os convidados são do nosso apreço, do nosso agrado, do nosso Você que tá em casa, chip. Você que tá em casa falando, Nunes é burro, esses são 6 episódios. Não, calma que você não sabe nem como é que funciona os bastidores. Aqui a gente tá trabalhando dioturnamente para trazer o melhor conteúdo para você. Então nessa brincadeira já é uma boa jornada, né, Juquito? Boa jornada, e temos, na verdade, agenda fechada até junho já, de convidados assim. E aí, como eu falei no episódio anterior, a receptividade dos convites e assim até dos altos convites estão sendo assim bem surpreendentes, porque realmente a entrega eu acho que está sendo satisfatória. Exatamente. Eu tô chateado com você. O que foi que eu... Batman Robin, você veio de Superman? Calma. Não. Deixa eu explicar o processo. Aí não. Você acha o quê? Pô, passa naquela parte da sessão de super-herói da Renner. Não aguento ver. Eu me empolgo, pô. Tem que pegar a camisa ver, do Batman, uma do Superman, uma do Coringa. Eu também Calma que ver, até chegar vai a ser primeira temporada. A DC toda. Primeiro a DC, depois a Marvel e por aí vai chegando. Vamos pra cima então. Então, pra ilustrar Homem de Ferro, são homens de preto. Homem de preto. Batman e Robin, ou seja, a dupla que vocês quiserem denominar, gente. Exatamente. Pirilampo e Saracura. Seja lá o que for da sua cultura. Enfim. Então, Nunes, rapaz, hoje a gente tem uma presença diferente na nossa bancada. Diferente, tá mais charmosa a nossa bancada. Pô, demorou, tá mais bonita. Negócio só de... Olha, vamos fazer aquela brincadeira das histórias, né? Diz que quando Deus fez o homem, falou assim, cara, fiz o homem, mas eu tenho que fazer algo melhor ainda do que o homem. Ele aproveitou e fez a mulher. Pois é, dizem que foi da costela, né? Não, foi da costela, foi? Não foi, não? Rapaz, foi então do melhor material do mundo. Provavelmente. Viu? Rapaz. Então a gente tá aqui com uma mulher hoje, eu posso dizer, minha amiga, aluna, minha assessora de imprensa, negra, empoderada, independente, empresária, corredora. Ela, nada mais, nada menos que... Rapaz, não poderia ser uma pessoa como Luciana para abrir a primeira participação feminina do Choquito Pod. Acho que tem conteúdo aí pra gente passar. A gente vai sugar, vai ser uma consultoria. Preste atenção. Você que tá abrindo agora, né, lá no Spotify, lá no YouTube, no Deezer, todas as plataformas digitais que você encontra o Choquito Pod. Quando você abrir que ouvir essa introdução, esse início desse bate-bola, você já vai saber o que você vai saber. Uma consultoria de imprensa, uma consultoria de marketing para você que quer alavancar aí. E tinha que ser monetizado isso aqui, né? A galera pagar para poder... Mas aí você já pega o contato da pessoa e já marca já uma avaliação, uma consultoria para contratar os serviços dela. E ela vai falar isso no decorrer do podcast. Na bancada do Choquito Pod de hoje, ela... Como é a musiquinha? Rufem os tambores! Luciana Mâncio, seja muito bem-vinda. Ai, muito obrigada. Que introdução fabulosa, minha gente. É um prazer estar aqui, né? Vocês dois que eu já conheço, já acompanham o show que aí que a gente já tem uma relação muito próxima e de muito respeito, de muito trabalho bem feito. Eu tenho, assim, muito apreço pelo trabalho dos dois, Alan também, aí blogueiro e com ótimos conteúdos, influenciador, os dois, né? Que são nomes fortes aqui da Corrida de Salvador e estou muito honrada de estar aqui. Obrigada pelo convite, vamos conversar. Vamos sim, seja muito bem-vinda. Obrigada. E bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos assiste, a quem nos ouve. Todo mundo que está aí ligadinho no Spotify, no Deezer, no YouTube, aonde você estiver, em qualquer momento, seja muito bem-vindo. E para começar, Choquito, vou deixar que você faça a pergunta que fazemos para todos os nossos convidados. Luciana Mâncio, quem é você? Onde come, onde vive, onde dorme, onde mora? Por favor, a gente precisa entender que as rupturas são feitas dessa forma. A gente faz uma regressão, busca lá, né? E foi a base Luciana Mâncio para poder intervir e atacar no que a gente realmente quer de fato. Enfim, quem é Luciana Mâncio? Isso é uma apresentação que eu uso
em tudo que eu vou falar para os meus clientes, né? Porque eu costumo dizer que a gente não separa o profissional do pessoal. Então, eu abro minha apresentação de trabalho falando que eu sou filha de Dadá e Pretinha, né? Que são meu pai e minha mãe, as pessoas que me trouxeram para esse mundo. Meu pai é do Lobato, minha mãe é cachoeirana, eu sou cajazeirense, né? Mulher negra nascida e criada na periferia de Salvador. Muito me orgulha, muito me honra isso. Sempre fui, desde criança, uma alma senhora, de ser resolutiva, de ser uma criança. Eu era pequena, minha mãe disse que eu tinha uns 2 anos de idade, o liquidificador quebrou, e eu fui na casa da vizinha, bati, pedi o liquidificador, voltei e disse aqui. Foi a fome, não foi a fome, né? De resolver aquilo, sim, né? E de fato, né? Poderia ser algo para mim. E assim, eu era uma criança muito pequena, continuo sendo pequena aos 34 anos, mas desde muito cedo com uma compreensão e ter essa característica de resolver coisas. E eu não... Hoje, até graças ao processo terapêutico, eu não considero isso uma coisa muito boa, porque eu acabei adultizando, vamos dizer assim, muito cedo. Mas, em contrapartida, isso também me deu régua e compasso para muita coisa, né? Eu sou a caçula de 4 irmãos biológicos e a segunda de mais um, que é primo-irmão. O meu irmão, Rodrigo, que é profissional de educação física também, né? Então, o esporte dentro da minha casa é algo que sempre esteve ali. Meu irmão foi atleta de futebol, com 16 anos, morou em vários estados. E isso foi algo que me aproximou também do mundo do esporte, embora eu tenha sido uma criança obesa 2 até os 14 anos de idade. E nesse processo de desenvolvimento, de onde eu nasci, das oportunidades que eu fui tendo, que é a oportunidade para quem é de origem periférica, eu fui me tornando quem eu sou desde muito pequenininha. Eu brinco que hoje, quando eu estou sentada no escritório, eu lembro muito de quando eu brincava na laje do meu prédio com os meus amigos de ser professora, de ser dona de empresa e de me comunicar com as outras pessoas. Então, é um desdobramento de quem eu fui lá atrás, né? E que me preparou para o que eu vivo hoje. Até o meu contato com o empreendedorismo, por exemplo. Aos 12 anos de idade, eu vendia aquelas... Vocês são contemporâneos ou até um pouco mais velhos do que eu, mas tinham aquelas revistas de catálogo que vendia bijuteria. Isso, pronto. Eu vendia tudo isso aí porque eu entendia que minha família investia na minha educação, investia em mim. Então, se eu queria alguma coisa ali que estava fora daquele escopo de renda de família, eu fazia as coisas para poder comprar uma blusinha, ir para algum lugar. E aí eu vendi relógio, eu vendi roupa íntima quando eu já era adolescente. E fui indo, sempre tive essa coisa de querer ter uma independência de alguma forma. Até os 19 anos, quando eu comecei a trabalhar. Desde sempre eu trabalho com comunicação. Faltavam 3 dias para eu trabalhar como operadora de telemarketing na Faculdade de Salvador. Eu nem sei se essa faculdade existe, mas que era no comércio. Uhum. Faltando 3 dias, eu fui chamada para o meu primeiro estágio em assessoria de imprensa, que eu já sabia, eu sempre soube que queria ser assessora de imprensa, não jornalista de redação, que é o comum dos meus colegas, né? Que é trabalhar em rádio, que é trabalhar em televisão. Desculpa só interromper. Fique à vontade. Começou já no pace de 4. Eu vou, viu? Eu vou, minha gente. Vou fazer algumas intervenções quando você traz a fala aí E aí, Nunes, corrobora com todos os nossos convidados daquela questão que eu bato na tecla sempre. Você falou da questão da sua vivência do brincar, da transposição do que seus pais ou da referência que você tinha, né, de simular ali um escritório, simular uma ação. Hoje é uma realidade totalmente diferente. O imaginário, o brincar, o querer ser, eu acho que deixou de existir na nova geração. Eu tava viajando nisso aqui, cara. Tava pensando exatamente nisso, porque se a gente fizesse esse retrocesso dos últimos episódios que a gente passou, todos tiveram na mesma fala, muito, muito forte isso, de que já na infância, na época de criança, já começava a deixar traços de quem seria como adulto. Pronto, cara. Já existia uma projeção. É incrível isso. E aí fazendo esse apanhado, por que a gente está trazendo isso? Porque isso explica hoje quem cada pessoa se tornou. Ou está se tornando.
Então, quando eu pego esse gancho, e aí eu gostaria de até que você me ajudasse, entendendo que a necessidade da ausência de determinados recursos, tanto financeiros, local onde mora e tal, e de acessibilidade de informação também. Eram pontos que a gente não tinha. Eram atributos significativos para a gente ter desenvolvido de forma mais significativa. Você falou da questão do amadurecimento também tardio. Eu também passei por esse processo, mas eu atribuo muito pela necessidade e princípios e valores que a gente foi doutrinado na nossa formação. Pelo que eu vejo, pela fala de Luciana, não foi nem um amadurecimento tardio. Né? Pelo contrário, Luciana... Já tinha a persona... Ela tinha a necessidade de andar com as próprias pernas. Né? Essa necessidade de andar com as próprias pernas é interessante porque o que acontece? A gente vê muitas mulheres com esse perfil. A gente não vê homem vendendo Avon. Não. A gente não vê homem vendendo geladinho. A gente não vê homem... Né? A mulher, ela se vira porque ela sabe que a necessidade dela está ligada diretamente ao financeiro. E eu vejo, me lembro minhas irmãs, minhas primas, meu pai, meu tio sem dinheiro, as meninas faziam esse corre, né? Hoje a gente não vê mais isso. Hoje a gente não vê mais isso. E isso tem a ver muito com quem veio antes. No meu caso, as minhas avós, a minha avó trabalhava numa fábrica de charuto em Cachoeira, minha avó materna, e ela era que movimentava, fazia o negócio. Em busca de melhores condições de trabalho, movimentava as mulheres para dizer, opa, precisamos ser valorizadas. Minha avó paterna, ela era empreendedora, porque ela vendia o porco da cabeça até o rabo, tripa, não sobrava nada, e criou 11 assim, junto com meu avô. As minhas tias, por parte de mãe, minha própria mãe, que sempre foi muito independente, sempre trabalhou na rua, sempre, e estava próxima de nós, de mim e de meu irmão, o máximo que podia. Minha tia-mãe, que eu chamo carinhosamente assim, meu tio não queria que ela trabalhasse, porque ele era geólogo, tinha um bom trabalho. Ela, não, mas eu quero e eu vou trabalhar. É isso, a gente está falando de 30, 40 anos atrás. Então, as mulheres que me formaram, elas foram muito importantes para a minha construção enquanto indivíduo. Porque elas desbravaram muitas coisas, elas eram muito à frente do tempo delas. De frente com a sociedade. Exato. E aí eu falo, gente, eu não podia ser diferente e o DNA, que eu né? sou. O DNA de não aceitar. A gente tem que entender que a sociedade que a gente vive financeira é sinal de liberdade. Né? As mulheres estavam buscando essa liberdade. Sim. Eu tenho algo contrário. Na minha família, quando eu era pequeno, minha mãe deixou minha irmã mais velha tomando conta da gente como os irmãos. E eu fui o causador de minha mãe largar o trabalho. Né? Porque eu era muito traquino, fiz uma engenhoca. Emblemático desde cedo. Rapaz. Fez uma engenhoca. Uma engenhoca com 2 blocos, no qual eu tirava o bloco para cair na casa do vizinho. Só que essa engenhoca deu errado. O bloco bateu na minha cabeça, partiu minha testa. Eu tenho uma cicatriz até hoje aqui. Nossa. E aí foi o que meu pai... Você lembra toda vez. Meu pai já falava com minha mãe, não, mulher tem que ficar em casa, eu trabalho, isso, aquilo. E quando minha mãe viu aquela cena, falou assim, ó... Ele tem razão. Ele tem razão. Então, minha mãe era contadora, minha mãe trabalhava numa farmácia grande de Salvador, tinha toda a situação. Mas naquele momento, lá em 1980, 82, mais ou menos, quando eu era pequeno, 84, mais ou menos, ela teve que dar um passo atrás, abandonar os sonhos para cuidar de família. E hoje a gente está vendo muitas mulheres fazendo um caminho diferente. As mulheres não estão fazendo mais esse abandono, elas estão buscando essa liberdade. Né, através do financeiro, e isso é legal. E o seu discurso, que a gente acompanha você pela internet, é um discurso que motiva muitas mulheres. Né? Motiva as mulheres empoderamento e posicionamento. Massa, velho. Eu sou fã. E aí agora justifica justamente esse posicionamento. A árvore genealógica está lá impregnada do DNA, desde cedo, mulheres que não aceitaram a imposição, o destino imposto pela sociedade, mas fizeram... Lu, a faculdade entra em que momento? Você falou da faculdade de Salvador, eu tive a oportunidade de palestrar nessa faculdade lá. Na verdade, eu fiz parte da banca do TCC de aprovação de minha prima de enfermagem. Ela fez enfermagem, formou lá 2000 alguma coisa. Resumindo. E é uma faculdade que veio aí da terceira geração de faculdades privadas. Eu posso dizer, não era, eu acho que ela veio da Cairu. Acho que foi Cairu, virou Salvador. Enfim, veio nesse processo de construção. Aonde é que Luciano entendeu que a formação do nível superior, que eu, se não me engano, tinha o técnico em jornalismo,
em comunicação. Tinha Rádio e TV. Rádio e tem TV, até hoje, exatamente. Eu era na faculdade 2 de Julho, né? Tem. Tinha também. É que bem. sim. É uma faculdade bem. Isso, é bem tradicional, Júlio. E aí, onde é que o nível superior entrou na sua vida, entendendo que, se antes disso você já trabalhava, e onde a faculdade entrou nesse processo aí? Eu sempre fui muito sedenta, assim, pelas coisas, né? Pela vida, de começar a fazer cedo. E aí eu sempre fui de traçar sonhos. E um dos meus sonhos era entrar na faculdade menor de idade. Entrei na faculdade aos 17 anos, formei aos 21. Sofrimento. Pronista, eu ia ser advogada. Pronista. E nos 45 do segundo tempo eu mudei, porque saiu, o jornalismo era a minha segunda opção. E meu pai ficou louco, feliz da vida, porque a família dele tem vários advogados, mas ele achava que jornalismo era minha onda, porque meu pai era a pessoa que me dava livros ao invés de boneca. Então, e jornalismo tá, né, como direito também, tá muito relacionado a essa coisa da leitura e do aprofundamento. Então, eu sempre gostei muito de literatura, então tinha as coleções de livros, você tem um livro tatuado aqui, por conta da profissão também. E o meu professor de literatura, português, Celso, que inclusive é super famoso em Salvador, que ele é maravilhoso, recifense, e antes de estudar letras, fez jornalismo, que me direcionou para esse caminho. Então, quando eu saí na segunda lista, de segunda chamada do ProUni para Unijorge, começou ali a minha lida em 2006.2, que foi até 2010.2, na área de jornalismo. Então, o que é que eu vi ali? A possibilidade de mudar a minha vida, a vida da minha família, né? Meu irmão começou, eu já comentei isso, viajou muito cedo, ele morou em Sergipe, morou no Piauí, morou em São Paulo por conta do futebol, depois foi estudar em Guanambi, sem conhecer absolutamente ninguém, para cursar educação física, e depois, assim como o Choquito tem o currículo extenso, ele também hoje trabalha com futebol, graças a Deus, que era o grande sonho da vida dele, e agora aos 41 ele está podendo viver isso, e a gente é muito parecido nesse aspecto do sonhar, buscar e realizar. Né? E a minha faculdade eu enxerguei como a chance, que é o que a gente está falando, de pessoas como nós que vêm da periferia e sobretudo no meu caso, né, o recorte de ser nordestina, de ser periférica, de ser mulher, de ser negra, inclusive a minha questão de identidade racial veio para mim apenas aos 30 anos de idade, o que é muito comum na nossa sociedade, porque o embranquecimento da nossa população foi um projeto. Né? E não se discutia colorismo, são coisas muito recentes ainda. E quem me chamou para isso foi um colega de curso. Eu fazia um curso no Teatro Escola Jorge Amado. E conversando, não, porque minha mãe é retinta igual vocês dois. Eu não, porque minha mãe é negra, e minha colega, sim, mas você é negra, você sabia disso? Deu um boom na minha cabeça, porque foi um encaixe de muitas coisas que eu tinha vivido antes, eu não sabia. Era o dentista que eu ia que dizia que minha arcada dentária era forte como de uma pessoa negra. Era o meu cabelo, que as pessoas queriam que eu alisasse a raiz e deixasse o volume só abaixo. Seu cabelo até que é bonito, mas a gente precisa alisar aqui. Então essas coisas assim, e preconceitos também em lojas consideradas que aí eu olhava, opa, isso tá acontecendo comigo também. Eu acho que o racismo é a grande onda, a grande doença que faz separar. Porque a gente, às vezes, pode ter dúvida enquanto negros e negras, mas a branquitude não tem dúvida de quem é e quem não é. Desculpa interromper, eu vivi, talvez, hoje mais não, já me posiciono de uma forma diferente. Eu creio que a nossa base estrutural não permitiu a gente ter essa diferenciação. Família. Talvez seu pai e sua mãe, como meu pai e minha mãe. Meu pai era branco, minha mãe negra, minha família 100% negra, nunca trouxe para mim, meu irmão, ó, você é preto, você tem que ser assim, assim, assado. Ou você, por não ser branco, você não pode estar nisso, pelo contrário. A gente teve toda uma conotação de liberdade e posicionamento, independente de eu saber eu me identificar como negro ou como branco. Não tinha essa. E aí, claro que a gente sofre ao longo do processo. Eu entrei na faculdade também com 17 anos, negro, na periferia, sofri muito. Processo no qual eu não enxergava. E isso às vezes me machucava internamente e eu sem entender que aquilo era um fator. Isso, sabe por quê? Se a sua casa não te avisa sobre isso, a sociedade te avisa da pior forma. Pisa no seu mas pescoço. eu creio que, Nunes, que aí seja meu até pai uma falava, inocência. meu pai falava. Ou proteção, não sei. Mas não, mas inconsciente também. Meu pai e minha mãe sempre protegeu a gente. Alan, se você sair na rua e ver uma viatura, pelo amor de Deus, não corra. Não saia sem documento. Não saia sem camisa. Eu assistia as séries
que os heróis eram policiais, né? A Dama de Ferro, Dirty Harry. Maioria, né? E eu me perguntava, por que eu que sou uma pessoa inocente não faço nada, se vê uma polícia correr, qual o risco que eu corro na mente de uma criança? Mas entenda, você corre esse risco. Sim. Quando você entrava numa loja, todas as ações... Tudo, até hoje. Cara, então meu pai e minha mãe sempre me avisavam, porque para a forma pior do mundo é você descobrir lá fora que existe essa diferença. E existe. E é brutal. E existe a diferença pelo tom. Sim. Claro. Fulano de tal, Quanto um pouquinho... mais escuro, mais violento. Pegando essa deixa de preconceito, a gente falou a questão racial. O jornalismo e comunicação também sofri, hoje talvez nem tanto, acho porque que era evidente. pior, porque antigamente quem estava na bancada e visualizava, mas é justamente era isso. só as pessoas de pele clara, branca. Independente da questão, e aí pegando essa ruptura, o jornalismo propriamente dito, formar em comunicação e jornalismo, era algo taxativo de que você não queria estudar, vagabundo, ou seria algo para justificar que você estava fazendo algo. Você não é nem bonitinho para estar porque assim, o acesso era restrito, ainda é restrito. Claro que ampliou um pouco mais por causa da internet, a globalização, enfim. E queria que você trouxesse um pouco para a gente fazer essa ruptura com a nossa realidade, né, Luciana Corredor, e como a gente pode inserir isso no processo. Total. Você falando agora isso dessa questão da exceção, que é um mercado realmente desafiador. Acho que todas as áreas têm as suas questões. Mas a comunicação, essa questão da representatividade era algo muito longe. A gente não tinha, a gente tinha Zileide Silva e a gente tinha Glória Maria, por exemplo, um dos grandes nomes. Hoje a gente vê no telejornalismo de Salvador homens de black, de dread. Então é um avanço, a gente tem muito ainda que caminhar. Mas avançamos bastante, temos avançado e isso me deixa muito feliz, porque a gente reflete sobretudo nas crianças. Quando eu vejo jornalistas que são amigos meus, pessoas muito queridas, compartilhando o conteúdo nos stories das crianças alucinadas, indo, meu Deus, ele é igual a mim, eu quero ser jornalista quando eu crescer. Porque eu tô vendo alguém igual a mim ali, que está me dizendo que é possível estar ali. Né? No meu caso, a mesma coisa, ironicamente, minha mãe não esquece disso. A mãe tem um negócio meio do rancor, assim. E quando eu comecei a estudar jornalismo, uma pessoa disse assim, ela vai fazer jornalismo para trabalhar na Globo, com maior possibilidade, de maior tonelada de ironia possível. Sim. E no ano passado, eu tenho até agora, e voltei de novo, meu nome num produto Globo, que é Humor Negro, que saiu no Globoplay, muito show, inclusive vamos gravar novamente agora essa semana. Eu vi anunciando. É um especial que virou série na Globo, e o meu nome aparece nos créditos. Eu vou falar, me arrepia aqui. Porque na hora foi todo mundo ligando, todo mundo tirando print, e eu digo, meu Deus. Dá vontade de pegar aqui, chamar aquela pessoa, botar aqui na televisão. Tudo bem, Globo. Querida? Eu tô na Globo. Cá. Leia aqui pra mim. Não, leia. Fala em voz alta. Pronto. Aí pegar na cara assim, pô! Às vezes tem arrogante, às vezes é bacana. Não é nem arrogância, cara. Não, acho que a gente tem Mostrando. Tem uma coisa que é humildade, né? É verdade. e tem uma coisa que é reconhecimento. A sociedade não está acostumada a falar assim, Sim. eu sou foda, eu faço isso, eu tô aqui. Sim. Quando ninguém conseguiu, eu consegui. Tá sendo arrogante. Não, pô, reconheça a sua vitória. Posicionamento. Reconheça quem é você, cara. Total. Entendeu? Isso é muito importante, Luciana. Sim. E as pessoas muitas vezes têm essa não, você conseguiu? Não. Deus ajudou, eu tropecei. Não, batalhei, lutei, ralei, passei noite acordada, entendeu? A moça que falou que não ia ver na Globo, chupa. Então, Tomara que você assista. E vamos assim, fazendo devagar. Então, é muito esse caminho, esse olhar da gente que se propõe mesmo a ralar, a fazer, a constância, né? Que tanto vocês dois falam de estudo, de trabalho, de experiência, de busca, é que nos coloca nesse lugar, né? E também as lutas de bandeiras que abrem caminhos, né? Hoje nós estamos aqui pavimentando para o futuro, para os nossos Choque, que já tem filho, você que tem uma filha, eu não tenho filho, eu tenho meus afilhados, a gente está vivendo um mundo diferente e construindo um mundo diferente. E que bom, e que continuemos avançando nesse sentido, que é muito importante pra gente, enquanto sociedade de maneira geral. Tem coisas que existem que não eram nunca para ter existido. Então, não tem que muita coisa a gente não tem que tolerar mais. Né? Então, vamos aí, seguindo cada um, vocês dentro do campo de atuação de vocês, e também enquanto comunicadores, porque vocês são vozes, a gente vai falar sobre isso, sobre essa
a importância da comunicação dentro do campo do esporte e da corrida, que acho que a gente Quando você sai da faculdade, você assume que posicionamento dentro da comunicação e jornalismo? Eu sempre trabalhei com comunicação corporativa, sempre. Aos 19 eu comecei com estágio na Gerba, que é a agência reguladora de transporte, de ferryboat, de ônibus. Era só caos. Então foi a primeira experiência muito positiva, Sim. porque era pedrada, pancada igual começar o tempo inteiro. estágio na emergência. Desse jeito. Então foi assim muito importante para mim ter esse primeiro contato. E engraçado que o meu primeiro chefe hoje é amigo de meu pai, que ele mora perto da gente, eles se conheceram no bar. E aí, Mâncio, você é parente de Luciana ou eu sou pai dela? E aí, enfim, criaram uma relação. Da Gerba, eu fui para a empresa que me tornou a profissional que eu sou. Chamava-se IES Assessoria, ela não existe mais. Era comandada por uma jornalista gaúcha, Fabiane Madeira, e uma paulista, Milena. E Fabiane, em específico, foi e será minha mentora sempre, porque eu digo que quem me ensinou a escrever não foi a universidade, foi ela. Que a bicha era Caxias, assim, como bom gaúcho, frio, pulso forte, e dizia, não, tá ruim isso aqui, melhora, tá horrível, não é assim. E aí eu fui criando, aprendendo a escrever, a transformar os meus textos em uma história gostosa de ser lida, né? Então ela me deu muita régua e compasso, eu trabalhei com ela há quase 3 anos, e aí passei por outras empresas. Eu trabalhei com educação, empresas grandes, empresas pequenas, governo, trabalhei com economia, com meio ambiente, com decoração, com tudo que vocês imaginarem. Até que um período da minha vida eu fiquei sem trabalhar com assessoria de imprensa. Eu trabalhei num projeto do governo do estado que leva videoaulas para a cidade que não tem estrutura, mas não tem docência, né? E aí era via satélite a transmissão das aulas, eu trabalhava de 2 horas da tarde em MTEC, até 10 da noite, esse projeto ainda existe. E aí eu fazia, gostava, mas não era minha onda. Meu negócio é comunicação corporativa, era mídia e tudo mais. Aí o que é que acontece? Uma amiga minha, Luísa Cardial, que é uma mulher negra também de São Sebastião do Passé, publicitária, estrategista maravilhosa, ela me indicou um cliente, disse, olha, você precisa aqui trabalhar a imagem, a imprensa, e é essa pessoa aqui. E a gente se conheceu, eu era estagiária ainda. Esse cliente me contratou sem nem me ver. Não, eu quero, porque eu preciso de conteúdo para blog, eu preciso aqui trabalhar a imprensa local, etc. Pronto. Com esse cliente, veio outro. Falei, caramba, não vai dar mais para eu trabalhar tarde e noite agora. É isso que eu gosto de fazer. Aí eu falo que eu não gosto de romantizar empreendedorismo. Chamei meus pais, sou uma mulher solteira, sem filhos, então não é a realidade da maioria esmagadora, porque as pessoas que empreendem, a maioria são mulheres, mães, solo, e algumas ainda têm o apoio de suas mães. Meu pai e minha mãe disseram assim, vai, tenta aí, né, o que você quer? Comida de casa você tem. Vai, se der ruim, a gente segura as pontas e vai tocar essas coisas. 2016, pedi demissão, abri, comecei ali a atender. E cá estamos, 7 anos depois, né, com uma roupagem completamente diferente, com 3 anos de empresa. Eu fui para o Hub Salvador, que é o espaço onde minha empresa fica, e eu atendo o Hub também, inclusive, que me abriu muitas portas. Então, a Luciana, que era uma assessora de imprensa, que era funcionária de empresas, que passou a atender, hoje é uma microempresária com uma estrutura, com uma rede de indicação, sobretudo de mulheres pretas, para qualquer área da comunicação, então fotografia, audiovisual, tudo que é necessário, ou outros segmentos que chegam até mim de pedido de áreas que eu não atendo, eu tenho essa rede. Então, para além do meu próprio fortalecimento e crescimento, eu contribuo com aquilo ali que está à minha volta, porque é assim que funciona com a gente, é na coletividade. A gente não movimenta, se quem manda é quem está aqui, né? A gente tem as pequenas e médias empresas, é o que sustentam esse país, mas a gente fica com 30% da fatia. As grandes empresas detêm 70% do capital. Então, não faz nenhum sentido, mas é a nossa realidade, porque é um dos países mais desiguais do planeta. E a gente precisa lidar com isso. Então, o que a gente precisa fazer? Movimentar essa base para que a gente consiga se movimentar e crescer. Aí vem a prática do Black Money, que é comprar de pessoas pretas. Onde é que eu estou botando meu dinheiro? Em quem é que eu estou investindo? Quando eu vou fazer uma planilha online de um clube de corrida, eu vou procurar alguém em São Paulo ou eu vou procurar Choquito? Se eu for dar audiência para alguém ou indicar alguma marca para poder fazer publicidade, eu vou indicar a CSA que corre ou uma empresa do Rio de Janeiro. Então é isso a gente tem que pensar. É o que acontece, mas acontece muito o contrário. Eu vejo muitos atletas
optando por fazer planilhas com profissionais de São Paulo, Brasília, do que com valorizar os profissionais da casa. Ou só vão muitas vezes para o profissional da casa quando tem aquele efeito manada, como todo mundo está indo ali, eu vou. Mas não tem esse reconhecimento de que o cara daqui de Salvador consegue entregar um trabalho top, foda. O pessoal também é bom, a parte de publicidade, divulgação, não para ver. Essa ideia do Black Money, essa consciência de que tem que valorizar realmente dar casos que são unidos, é o que fortalece, é o que gera base, é o que gera fortalecimento. Total. Lu traz na fala dela, e claro, dentro do segmento dela, e aí envolve qualquer negócio. E hoje eu, como proprietário de uma assessoria, de um clube de corrida, produtor de eventos, empresário, percebo que a partir do momento que cada um faz o seu segmento de forma separada, a gente não vai ter esse crescimento nunca e continua atrasado dentro do processo. Eu quando em 2016 assumi a vice-presidência da TEC, né, Associação Treinadora de Corrida, junto com outros membros, a gente teve várias ideias positivas para poder alavancar. Uma delas era uma cooperativa, não de fato protocolada como uma cooperativa, mas locais que a gente pudesse todos comprar o mesmo produto em uma barganha de preço e de quantidade que a gente onerasse menos o nosso orçamento e que todos conseguissem ser ofertados com aquilo. Ações de treinos coletivas, ações de segurança, enfim. Foram feitas várias propostas, vários posicionamentos. E aí chegou ao ponto de continuar cada um dentro do segmento, achando que, gente, a catraca só gira a partir do momento que cada engrenagem passa por cada processo. Eu tenho uma assessoria, você tem uma assessoria A, B, C, D, todos utilizam o mesmo recurso, que é água, gelo, camisa, enfim, todos os recursos. É simples. O aluno e o cliente que vocês precisam não é o que está na sua assessoria, né? O que não tem assessoria é que precisa da atividade corrida como principal recurso. Se você pensar que meu aluno, pelo fato de estar me atenda do seu lado, vai entrar na minha assessoria ou o meu na sua assessoria, não vai. Você vai contagiar aquela pessoa que está vendo aquele movimento e ter curiosidade de procurar saber e entender o que é aquilo. Mas, Choquito, é isso que eu falo e faço já tem mais de 5 anos. Eu não estou aqui como Salvador que Corre para trazer ninguém de uma assessoria X para a assessoria Y. O Salvador que Corre tem a necessidade de pegar os 70% a 80% de pessoas que não estão ligadas em nenhum tipo de assessoria e mostrar: existe alguém que trabalha com um produto chamado corrida de rua. E a galera ainda das assessorias não entendem isso. A gente não está lutando contra isso. A gente está fazendo com que o cliente, o seu cliente, que está lá fora, que corre, que faz caminhada, que precisa de um condicionamento melhor, entenda que tem assessoria. Vocês não têm a visibilidade por N motivos que seja. Não estou aqui desfazendo de ninguém. Mas a partir do momento que o Nunes faz um vídeo, bom dia B, uma frase motivacional, que chega até um colega, um vídeo, um áudio daquele da rádio, que circula para mais de 2.000, 3.000 pessoas em Salvador, o cara se questiona: eu quero correr, como é que eu faço? Aquele vídeo que a gente fez da chegada de Feira de Santana, aquela energia, é pra galera entender que existe um lugar onde o indivíduo, consegue agregar e se encontrar. Não precisa ser na Runners, não precisa ser precisa só ser o grupo. E existe assessoria. Só que a galera não pensa dessa forma. Não, vocês estão falando aí, estão me vindo muitas coisas à cabeça, como a corrida e tem a ver com tudo, esse trabalho que vocês fazem, especificamente. Não é o que vocês fazem, mas como vocês fazem. O trabalho que você realiza, eu lembro de um vídeo que você fez, você teve uma sacada do Dia da Mulher, e aí sobre a presença da mulher no esporte, e cada uma deu o seu depoimento, e são insights que você tem ali. Choquito, a mesma coisa. Foi nosso. É essa coisa do entretenimento. Choquito tem muito isso. E, porra, eu entrego aqui, eu sei que eu faço bem feito. Mas o que é que eu faço que ninguém mais faz? Essa é a onda de vocês. É a essência, é o diferencial, é o não ter medo de tomar porrada, porque isso também trava e castra as pessoas. Tem gente que não aguenta, não. O lombo não aguenta. Uma semana de pancada. Aqui uma divulgação, eu como assessora de imprensa de Choquito, foi uma coisa que a gente combinou de fazer, abrir o faturamento, que a gente está falando de faturamento, não está falando de lucro, porque existe também, as pessoas esquecem, né, dos custos que os projetos têm. Mas a gente quis falar sobre isso, porque Choquito disse: velho, vamos abrir esse negócio. Aí pronto, vai acabar a agonia.
As pessoas vão ver. E assim, e bate numa onda que para nós tem muito a ver também com a questão do acesso ao dinheiro. O povo preto não podia pegar em dinheiro. Então, quando associa dinheiro, quantidade significativa de dinheiro a nós, parece que é uma coisa impossível de acontecer. Mas não é para ser assim, né? Nós somos descendentes de reis e rainhas, somos dignos de todo ouro possível e imaginável, ainda mais conquistado através do nosso suor. Então, a forma que vocês realizam o trabalho e que vocês colocam a corrida num patamar diferente, as pessoas que fazem parte desse mercado deveriam enxergar isso e fazer um movimento cooperativo. Eu percebo muito que há um distanciamento, criando rixas, criando situações. Os meninos da tríade que tiveram aqui, por exemplo, ficam, gente, isso não faz nenhum sentido. Unam-se. O mercado fica mais valorizado quando a gente se une. E é o que você disse, que corrobora com aquilo que eu trouxe. Várias pessoas daqui optam por contratar pessoas de fora. É a síndrome do vira-lata, brother. Exatamente. De que a gente não sabe fazer, a gente entrega melhor até do que outros lugares. Com certeza. Porque a gente é resiliente por natureza, porque a gente precisa fazer as coisas fora o entendimento da cultura, né? Com um pires a gente faz miséria. Toca aqui, volta pra... Lu, você trazendo isso aí, 2016 foi onde você assumiu a autonomia como assessora de imprensa. 2019, 2020 vem a pandemia. E aí, 2020, como é que foi esse processo de se reinventar? E nesse período, que eu me lembro, foi onde começou a vir a corrida de rua para sua vida. Sim. Como é que acontece essa transição aí? Total, esse processo. A pandemia teve aí, eu vou separar, né? Que eu não separo o ser humano, mas é que a gente vai ter o profissional e o pessoal. No lado profissional, eu senti um baque só no começo, sendo bem honesta. Até aqui com o brother de bastidor, disse que sentiu ali só pelo medo dos clientes no início, mas depois a questão de imagem, foi de comunicar... procura, foi a maior. Eu investi muito. Sim. 70%. Cresceu absurdamente. Ainda mais a galera aí que trabalha com digital especificamente, que não é minha onda. Eu trabalho especificamente com imprensa mesmo, bem nichado, negócio inovador e etc. Mas uma coisa que a pandemia trouxe de positivo era o olhar da galera do eixo para nós. Hoje eu tenho clientes de São Paulo, clientes daqui que eu atendo a nível Brasil. E isso não acontecia antes da pandemia, porque abriu a janela. Sim. E assim também, hoje você está aqui, você pode dar uma entrevista para a Globo ou videoconferência. Isso não acontecia antes. Tinha que ser presencial. Hoje existe, mas o híbrido é uma ferramenta para fazer acontecer, porque aquele conteúdo é bom e merece ser mostrado. Sim. Tanto que a gente, com um mês e pouquinho, você teve uma entrada num dos maiores veículos de comunicação do país, que é o Terra. Né, que aí tem Terra, Estadão, etc. E isso por conta dos contatos que foram criados, que eu comecei durante esse período de pandemia, que me colocou nesse lugar. Então, foi um momento muito difícil, de muitas perdas. Graças a Deus, a minha família, ninguém nem teve Covid. Eu morava com os meus pais ainda, idosos, então era uma manobra para poder protegê-los e, graças a Deus, deu tudo certo e, infelizmente, muitas vidas foram perdidas. Mas trouxe, no ambiente profissional, esse caminho, né, de percepção de possibilidades a partir de um movimento muito ruim que estava acontecendo. E, em contrapartida, aí, dentro de casa, sem atividade, sem poder sair, quando eu já tinha vacina, já tinha a primeira dose, acho que final de 21, eu comecei a pensar na corrida. Eu disse a meu irmão, que meu irmão me acompanha há muito tempo, né, é meu treinador de resistido, falava, pô, brother, cabeçada, tô precisando de um negócio aí diferente, quer fazer, aí ele começou a planilhar pra eu correr na esteira, assim. Deixa eu até falar uma coisa certa, que eu falou começou com a Runners, mas eu já tinha esse contato com a corrida que minha irmã começou a colocar pra correr na esteira. Eu falei, bicho, isso não vai dar certo, não. Caminhava, corria, tô botando meus bafos fora. Não, tá muito sofrido, não vou querer. Aí eu fui gostando. E a onda de eu querer fazer mesmo a corrida veio do mesmo jeito que veio a dança pra mim e o instrumento pra mim. Eu já estudei, toco um pouco de timbal, de repique, fazia aula com Alexandre Liz e Dani Pena, que são super reconhecidos no mercado. Beijo pra eles, sinto muita saudade das aulas. A dança também foi assim, de eu olhar e achar lindo. Falei, pô, eu acho lindo a pessoa tocando, eu quero aprender a tocar. E as pessoas diziam que eu tinha mão de pianista. Eu falei, não, minha gente, eu sou baiana. É tão bom mesmo o negócio. Vai ser tão bom. Tabaco folgado.
E a dança também foi assim. Eu via as pessoas dançando, eu fazia aula de samba, fazia aula de forró, fazia aula de zouk. Eu via a galera dançando no forró e disse, pô, bicho, eu quero aprender esse negócio. Fui lá, aprendi, virei até monitora de turma. Trabalhei com vários artistas, com o Mestrinho, com o Trio Nordestino, com o João Miranda. E isso tudo nessa questão desse tempo ou... Já vem de antes, vem de 2007 pra frente. Aí veio o forró, aí veio os instrumentos e tal. E quando eu comecei a correr, eu já não tava mais nem dançando, nem tocando, a questão da pandemia e tal. E aí eu pensava, pô, não, correr, eu vou estar só. E foi quando começou a flexibilizar que a gente podia... Você tava sozinho, corria e aí você podia correr. Ou sem máscara de máscara, que era terrível. Aí eu lembro que Rafa, professor nosso do clube, perguntou, por que você quer vir correr? Eu falei, porque eu acho bonito o povo correr. Acho massa, assim. Aí a gente passa, e aí entra a parte de comunicação. O porquê a Runners nesse momento? Pronto. Eu tinha dúvida entre Choquito e um outro professor, que eu gostava muito, mas eu falei, rapaz, esse cara... Mas era o Choquito Imagem ou já Runners associado a Choquito? As duas coisas. Tá. O combinado. E aí é o que eu disse, como faz? Eu falei, pô, esse cara tem um negócio do entretenimento aqui, esse cara tem tesão pelo que ele faz. Eu vou pra cá. É maluco. Por isso. E essa é uma onda, é a essência que chama. Você não falou é só puramente o técnico. Você falou sobre o entretenimento, que é uma coisa que muito se bateu durante um tempo. Sim. Na Runners. Não na Runners, mas as assessorias e as pessoas que vivem ao redor. Muita gente questionava assim, tá na Runners e não corre. Por quê? Unir é muito cabeça dura de algumas pessoas, acreditar que a gente tem que ser atleta e abdicar de nossa vida social, mas aí é assustador para mesmo as pessoas que falam assim, caraca, como é que os caras... E teve um momento, agora por causa da lesão não, mas Dilson tá voltando, teve um momento que a Runners tava espancando os pódios, cara. Sim, total, no e passado. E aí era meio louco, porque a galera ficava assim, cara, lá na Runners os caras treinam, curte, sorriem, brincam, divertem, dança, sobe no pódio, toca o terror, pô. Nossa. E aí é legal, porque essa sua observação é a observação, pra mim, na minha visão, de 80% das pessoas que chegam na Runners. Sim. Eles não querem só correr, aquela coisa engessada, de planilha, corre, volta pra casa. Eles querem também o social. Sim. Querem se divertir, querem fazer amizade, querem criar relacionamento. Sim, é uma oportunidade da gente conhecer gente nova e compartilhar, viver. É uma coisa que a gente fala, né? A família. Sinto muito. Eu acho que é a palavra do momento, network. Porque lá você consegue fazer um network. Verdade. Tem a pessoa que, por exemplo, fulano de tal que trabalha com carnes, bererê. Luciana pergunta assim, poxa, quem tem? Tem fulano de tal. Pô, mas tem aquela menina que trabalha com imprensa. É a Luciana, eu vou falar com ela. Sim. Essa network é muito forte, sabe? Sim. A network da Runners é muito forte. Sim, e as pessoas interagem muito. Uma coisa que me marcou muito foi a foto de feira. De Choquito correndo e vocês do lado. Eu digo, gente, eu fiquei emocionada quando eu vi. Caramba, é isso. É isso aqui que é o clube, essa sensação de pertencimento. A gente sabe que pode melhorar, pode ser mais agregador. Sim. Sempre. Isso é uma coisa que o Choquito faz. Se misturem, interajam mais entre vocês. Ele chama isso e acho que isso falta também. A gente precisa fazer essa autocrítica. Eu que faço parte do clube há quase 2 anos. Tem uma galera que eu conheço, que eu me dou bem, mas eu acho que a gente pode ser mais acolhedor com quem chega, acolhedor que quem é PC78, que isso. Tá ali, sabe lá Deus, como você faz muitas vezes enfrentando a depressão. O caso do seu irmão, por exemplo, que foi ali, conseguiu perder tanto peso sem remédio, alcançar marcas que disseram a ele que ele jamais seria capaz. Então a gente tem ali uma diversidade, né, de possibilidades. E isso é o que eu acho de bonito, que a gente sempre pode melhorar, sempre pode lapidar. Mas as pessoas se sentirem felizes por estarem ali. Perfeito. Eu vou ali, Pertencimento. Exatamente. É uma sensação que vem, eu tenho, sei lá, 12 km pra fazer hoje, mas eu consegui entregar 6, mas eu tô saindo daqui feliz. Tá tudo certo. Porque eu dei o meu melhor hoje. Então é essa sensação, assim, e de que você está ali num lugar que te faz ser alguém melhor. Velho, você acordar 4h30 da manhã, fazer igual a Deus Varela, eu acordo pé da vida. Mas eu vou sempre que eu posso, não só pelo correr, mas pelas pessoas que eu sei que eu vou encontrar, que eu vou abraçar. Esse movimento que tá acontecendo pro Rio esse ano, loucura, pô! Em comparação no passado, infelizmente eu não vou por questão de trabalho, mas eu fiquei muito orgulhosa de ver o quanto que a gente evoluiu de um ano para outro, que as pessoas estão comprometidas, que as pessoas vão e vai ser. Isso e agora eu sou no ano passado. Sim. Foi a construção que. Fruto de quem foi no ano passado, quem viveu, quem experimentou, quem estava lá.
quem testemunhou, você testemunhou, eu falei assim, caralho, Lulu tá lá, fez o correria, tá lá, ela vai correr. Ano que vem eu tô lá. Sim, e essa inspiração, inclusive eu quero só fechar com uma coisa aqui que até hoje é o mais importante que eu vivi na corrida. Esse ano eu faria outra meia maratona, mas não vou, já disse, achou que ano que vem a gente faz de novo, mas eu fiz o ano passado no R42, que é a corrida federada de choque. Eu fiz 22 quilômetros em mais de 3 horas. E é porque os últimos 5 quilômetros eu já estava desgraçada, mas eu disse, eu vou chegar lá. Porque eu fiz aquela corrida antes do que eu achei que eu estava preparada. Eu achei que você vai completar, você vai fazer. E ali eu estava pagando uma promessa, porque tanto meu pai quanto minha mãe tiveram câncer naquele ano. Eu disse, não, eu preciso agradecer pela vida deles. Hoje os dois estão aí, estão bem, e os dois tiveram ao mesmo tempo, sendo que meu pai já era o segundo. Então eu disse, eu preciso chegar. Então essa marca, para mim, é mais do que uma atleta ou aspirante a atleta madura, uma corredora de rua que aprendeu a amar o esporte. Vixe, me arrepiei agora. Também. Tão grande e importante para mim o que a corrida trouxe, que eu transformei isso em uma maneira de agradecer pela saúde da minha família. Né? Mas ano que vem teremos um desempenho melhor. Você trazendo esse depoimento, realmente eu carimbo novamente o conceito inicial do método Choquito, que era justamente trabalhar no plano B das pessoas. Quando eu falo plano B, porque o nosso plano A são sempre ideias, e o plano B é sempre aquele que a gente volta, né? Quando você vem com a ideia, quando um aluno vem com um projeto, que eu chamo de projeto, porque se preparar para uma meia maratona é um projeto. E, porque são 6 meses, são 4 meses, são 3 meses de uma preparação que acontece vários fatores. Mas quando vem com um propósito maior, que é justamente, não é nem pagar uma promessa, e é claro que isso depende da fé e o quanto você colocou e depositou energia para aquilo. Mas quando o aluno chega e eu vejo que o aluno... Porque a performance e aí serve para vários profissionais e vários alunos que se acham incapazes. A performance é você entregar, nem que seja 0,1% de melhora para cada coisa que você faz. Então, a performance ela tem do alto rendimento, do atleta profissional que trabalha e ganha em cima daquilo, a pessoa que quer simplesmente entregar através de uma promessa que ela fez em realizar aquilo. Quando eu entendo que a saúde da pessoa vai continuar preservada naquele propósito, eu abraço e direciono o processo. Se for algo que vai infligir a saúde, que vai, ao invés de ela atingir o objetivo, vai afetar de fato, a gente alinha, negocia e tenta fazer da melhor forma possível. Então eu entendo a corrida, ela é o meio, não o fim do processo, e as pessoas são o fim. Como assim, Choquito? As pessoas são finalidade? Claro, porque sem elas não tem corrida. Se eu não entender o que ela naquele momento está usando a corrida como principal motor de engrenagem para conduzir o processo, não adianta. Claro que isso só pode ser ajustado quando há uma relação aluno-professor. E aí traz aquela coisa, independente de o cara ter 10 alunos ou ter 1000 alunos, a relação professor-aluno, aluno-professor tem que existir de forma significativa, porque eu não posso intervir. É igual você vai na missa, e aí o padre fala lá a homilia baseado no que está ali na palavra do dia. Você escuta e você vai interpretar. Não adianta, você vai ouvir da forma que você quer ouvir. A mesma coisa, o cara vai passar a planilha, vai conduzir você, enfim, é sem propósito. Sim. Então, eu sempre uso esse discurso. Você tem que ser coerente àquilo que você trouxe como necessidade e objetivo. Se você não for, não vou ser com você, não tem como. Se você mesmo não é coerente. Mas não é a coerência de, tinha 10, você tinha que fazer 10 naquele pace. Não, é coerente de ser constante. E de eu conseguir, por exemplo, agora faltando 4 semanas para a preparação da maratona, eu estou com alunos que não atingiram nem 60%. E eu disse aí que ele vai fazer, que eu tenho ainda 4 semanas para entregar ele, 40% ainda. Sim. Então eu preciso que ele entenda agora, daqui em diante eu não tenho mais como te ajudar. Então assim, essa relação tem que existir. E aí é o que eu digo muito. Hoje eu consigo ter uma mixigenação de vários perfis de alunos, de clientes, justamente por entender que a pessoa é a locomotiva do meu negócio. Sim, sim. Né? E que você tá ali como um farol mesmo, né? Eu falo por mim, por exemplo, eu fiquei muito...
minha energia acabou no quilômetro 17. Até porque já teve a quebra por conta do erro do retorno lá da distância, né? Sim, esse negócio mexeu com a minha cabeça. Geral. Mas eu disse, bicho, eu vou chegar lá no meu negócio. E eu lembro que um treino foi um dos dias mais felizes da minha vida, que foi um treino de preparação que eu fiz 18 km sem quebrar. Disse, gente, eu já tô realizada, porque passou de 10 é maluquice. É maluquice. Mas é uma maluquice que é gostosa e que faz bem. Eu brinco, eu faço vídeo na internet falando isso. Eu falei, gente, pra que usar drogas? A câmera é essa, né, Vitor? Isso aqui. Não use droga não, vai correr. Que você termina, no flow. Parecendo que... nunca usei não, viu? Não sei, não tá botando nem cigarro na minha boca. Porque deve ser alguma coisa. Mas é uma sensação muito gostosa mesmo de sentir, de viver e de ter isso na rotina da gente, né? Então, a prática esportiva é uma coisa que eu indico para toda e qualquer pessoa. Faça, mexa esse corpinho aí, do jeito que lhe fizer feliz, que você vai ver o bem que vai fazer para sua vida. Aí, Choquito fala uma coisa interessante que eu vou trazer para você. Né? Dentro dessa linha aluno e professor, cliente, prestador de serviço, você falou que tinha um plano e Choquito deu as condições e disse que era possível. Total. Virando para você agora, já teve algum cliente que você chegou até você, falou assim, eu quero isso, isso e isso, e você falou assim, não, que não é possível, ou é que é possível. Como é essa relação? Porque você tem que ser muito sincera, você está trabalhando a questão da imagem, né, do cliente. Total. Como ele quer, tem muito cliente que tem imagem, tem a mania de grandeza, ele quer ser o top, e também muito cliente também que tem uma imagem negativa. Sim. E você precisa trabalhar o psicológico, trabalhar a visão para ele entender quem ele é. Sim. Né? Essa parte desse equilíbrio, como é que você trabalha isso? Tem um potencial cliente até de lá de São Paulo, que a gente conversando, aí eu disse assim, olha, vamos ter cuidado aí com as expectativas, porque eu não gosto de frustrar cliente. Ele, pô, eu adorei isso. A pessoa que chega, eu tenho que mostrar para ela a realidade. Olha, o trabalho de imagem é uma constância, assim como no esporte. Então, como é que você melhora? Fazendo um pouquinho de cada vez. Não adianta, a gente vai explodir da noite para o dia. E isso é uma coisa que até Choquito como cliente, ele disse, não precisa agonia. Vai aí no seu tempo, devagar. Então, assim, tem muitos clientes para mim, graças a Deus, que chegam com essa consciência. O que chega muito afoito nessa necessidade urgente, não. Uma reputação você não constrói da noite para o dia, né? A sua formação enquanto indivíduo não foi da noite para o dia. Você não aprendeu a correr direto. Você engateou, você ficou ereto, você andou, para depois você correr, brincar de pega-pega, etc. Né? E para dar cascudo no irmão. Então, tudo é processo. Então, o que é que eu faço com os meus clientes? Que a maioria chegam muito consciente disso. Ou porque já tiveram alguma experiência em assessoria. Quando a experiência é ruim, isso é desafiador para mim, porque assim, eu tenho que desfazer uma coisa que infelizmente foi uma experiência, às vezes é um trabalho ruim, mas não deu match mesmo, às vezes tem isso. E reconstruir isso na cabeça do cliente, né? E trabalhar a imagem é uma coisa que é continuada e ela vai mudando o tempo inteiro. Então, a percepção que se tinha de Felipe há 5 anos é totalmente diferente da que tem hoje e da que vai ter daqui a 2 anos, porque ele entende que esse trabalho de mídia potencializa aquilo que ele já faz. Então, o que é que o cliente enxerga? Pô, eu já estou aqui. O que é que eu posso fazer para dar um plus nisso? Para movimentar isso, para amplificar a minha voz? A se posicionando. E aí, a parte de assessoria de imprensa entra muito nisso, né? Eu quero falar para mais gente e falar de maneira qualificada. E é isso que eu levo para os clientes. Olha, a gente vai estabelecer aqui um planejamento que para mim é fundamental para toda e qualquer coisa. Onde queremos chegar? Quais os temas que nós vamos trabalhar? Né? Vou trazer de novo o Choquito como um recorte por ser meu cliente. A gente fez aquela movimentação que deu o espaço nacional, etc. Agora a gente está trabalhando em específico dicas para quem quer começar a correr. Então é um tema básico. A gente até já teve algumas entradas de ontem para hoje. Mas que eu preciso falar da Runners negócio, business, e preciso falar do conteúdo e de corrida. Porque o que a gente quer, você mesmo disse, atrair pessoas que não correm, que querem, inclusive, o ponto principal do nosso texto que fecha procure um clube de corrida, uma ajuda profissional. Porque aí você vai ter o suporte para não ter lesão, para ter um desempenho legal, para poder correr com segurança. Então, o que a gente faz? O trabalho de imagem, pelo menos o que eu realizo, é fazer uma entrega de conteúdo robusto, inteligente, estratégico. Porque assim, visibilidade por visibilidade,
A gente cria uma polêmica aqui e o negócio roda. Mas que entrega, que conteúdo a gente quer entregar? Por quê? Pra quê? Pra quem? Com qual objetivo? Então, quando você falando como lida, né, com o cliente para que ele entenda o processo, é muito fazer esse mapa de mostrar, olha, a gente está aqui e para chegar aqui a gente precisa disso, 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 disso. Eu tenho uma conversa com um cliente nosso, que até tem uma coisa singular entre nós três, né? Porque tem assessoria de corrida, você assessoria de imprensa e eu dou uma certa assessoria para os corredores e para os organizadores de prova. Tem um cliente nosso que ele quer que a gente divulgue a corrida dele. Só que ele fala, você precisa divulgar para que a minha corrida seja a mais divulgada. Eu falo, você quer vender ou quer ter destaque? Tem um detalhe muito grande, porque assim, o destaque que ele quer é que todo dia eu poste nos grupos, nas comunidades, no Instagram, o produto dele. Eu falei, vai saturar e vai ter um efeito contrário. E isso é legal a visão, porque tem também na corrida. Para mim foi um choque assustador. Quando eu cheguei na Runners para treinar, o Choquito falou, Alan, primeira coisa que você vai fazer é parar de correr todo dia. Como assim? Como assim? Mas aqui é uma assessoria de corrida, você não vai me ensinar a correr melhor? Para você correr melhor, você precisa parar de correr todo dia. Muitas vezes, quem está do outro lado não entende que a assessoria de imprensa vai ter estratégias também para coordenar as ações, quando vai ser feitas as inserções, tudo isso, né? E por sinal, até recuar a sua imagem daquele ambiente. Perfeito. Até tirar a imagem daquele ambiente. Às vezes você tem a ligação de marca com alguma ação mal feita, que distorce. Que em vez de trazer algo positivo, pelo contrário. A problemática que me trouxe, e aí é o discurso que eu até trouxe no último episódio aqui, é o posicionamento das pessoas entenderem que se o médico é o principal recurso que você procura para poder intervir quando você não está saudável, e o médico sinaliza que você precisa fazer o exercício físico, o profissional é o de educação física que você vai procurar para cuidar de você. Total. Só que muitos médicos ainda utilizam o discurso e muitas pessoas ainda ignoram culturalmente, até por falta de conhecimento, que nós, profissionais de educação física, não somos profissionais que cuidamos disso. São três vertentes. O cara que ignora a informação, ele sabe, mas você é um profissional que não tem aptidão, qualificação para cuidar de mim. O segundo é uma má experiência de ambientes que esses profissionais residem. E o terceiro, de fato, achar que pode fazer de forma autônoma isso, porque o médico pediu para você caminhar 30 minutos. Eu mesmo faço. Eu mesmo não faço. Preciso contratar uma assessora de imprensa, de mídia, porque eu mesmo faço. Eu pego aqui no Canvas, faço um negocinho, publico, e aí é assustador quando você vê o que eu mesmo faço e as ações assertivas de uma assessoria de imprensa dando 3, 4, 10 vezes mais resultado. É negociável, Nunes. Hoje, você está querendo se inserir em qualquer desporto, atividade de exercício físico, é negociável não ter um profissional de educação física cuidando de você. Seja em qualquer ambiente que seja. Mesma coisa, quando eu entendi a reconstrução da Runners, e aí a gente fala em primeira pessoa, porque é o que eu vivo, é a minha empresa, e a gente tem que falar o que deu certo, está dando certo. Eu entendi que eu precisava de segmentações na qual eu não dominava. Eu sou o CEO de Insights, no qual eu empreendo e projeto que é interessante para o meu negócio, só que precisava de pessoas para conduzirem isso. Então, quando eu falei, sozinho eu ganho isso aqui. Bom, se eu pegar isso aqui e investir nisso, eu vou ganhar menos. Será que a gente tem essa cabeça? Você contratar uma pessoa para fazer isso, eu vou tirar do meu e vou ganhar menos. Tem um princípio que eu tenho aprendido com a vida, com o tempo, você que está em casa. Você quer ganhar mais? Pague para as pessoas certas fazerem aquilo que você não consegue fazer. Perfeito. Total. Quando eu tive esse insight, e aí foi o marketing, só que assim, eu resgatei pessoas que nada dá certo se quem não acredita no seu negócio. Quando eu vi Lô postando, questão e aí eu não sabia que de fato existia a função assessor personal de imprensa, que para mim é uma assessoria personalizada. E aí, quando eu busquei esse recurso, eu acho que chegou o momento de apresentar. Vem aquela construção orgânica, padrão, que todo mundo faz, Instagram, só que eu nunca quis vender no Instagram algo que eu não fazia ou algo que todos faziam. Cards com não.
Aí o primeiro investimento foi fotógrafo, o segundo, marketing, né? O terceiro foram os recursos digitais do meu negócio, site e outros recursos, ferramentas, canal de YouTube, enfim. E por último, depois de todos esses recursos, eu venho com alguém para organizar. Ou seja, não adianta você ter tudo e não ter nada. Então eu entendi isso. Na ordem você começou errado. Então. Exato, mas entenda trazer o profissional para fazer a organização e adquirir. Você vai na... Mas aí vai pelo crescimento. É a loucura que todo corredor faz. Exatamente. Vou comprar um Nike de 1.500. Pronto, e vou comprar correr, um Garmin. Vou comprar aquela bermuda top. Você compra o carro antes de tirar a carteira de motorista. E por último eu pago a assessoria. Normal. Mas aí o que acontece? E aí atribui e corrobora pela falta de informação do corredor, a informação correta. Da mesma forma que eu não sabia que existia. Não de inocência, talvez, mas talvez até de poder de barganha e de desenvolvimento do negócio. Na verdade, porque, tem um mito que a gente tem, às vezes, essa questão de precificação, a gente acredita que é muito caro sem sequer fazer a pergunta. Não conhece, mas é isso, a gente acha que pô, tem um assessor de imprensa, alguém que cuide da demais. Eu não vou ter condições de fazer um investimento desse padrão. Verdade. E aí, o que eu trago, na verdade, assim... Você já deve ter tido clientes que a primeira coisa que falaram assim, impacta, agora vai devagar que eu não tenho esse dinheiro todo, não. Sem sequer dizer o valor. Choquito queria... Foi engraçado que eu disse, Choquito é tanto, ele veio me pagar, veio dinheiro demais. Eu falei, Choquito, né, tá porque você é homem preto, então você tem sorte. Que toda pessoa preta que eu atendo paga diferente. Que aí chama de cota, como é que se chama? Cota preta, como é? Cota... É um incentivo ao Black Money. Então toda pessoa preta que para quem eu trabalho paga menos. Tem esse um insight que eu tive que provavelmente futuramente vai acontecer na Handress também. Mas, e aí esse menino tem dinheiro demais aqui. Eu falei, tá vendo? Esse é o tipo de cliente. E isso a gente precisa entender também. Quem é nosso cliente? Quem questiona nosso valor não é nosso cliente. O meu perfil de cliente é o perfil de Choquito, que acha que, inclusive, eu mereço mais do que eu recebo. Porque, pra mim, é o justo o que ele me paga. Mas ele valoriza tanto que ele acha que deveria ser mais. É mesmo. Então, a gente precisa saber separar isso também. Entender que nem todo mundo, nem toda pessoa é pra ser corredora da Runners. Vai ter essa onda da família, vai ter essa onda do pertencimento, vai... sabe? Você falou aí uma coisa interessante. Repete aí, nem todo mundo... é nosso cliente. Nem todo mundo é nosso cliente. Perfeito. E dói, isso dói. E muitos eu pagaria pra não ser. Tem isso também. E isso já aconteceu comigo. De alguns clientes chegarem e terem os valores completamente diferentes dos meus, dizer, não vai dar. E eu indicava para outra pessoa e não pegava e outra coisa, outra pessoa não, porque queria a mim. Nessa definição aí, agora, Luciana, é interessante as pessoas fazerem essa incompreensão. Valor e preço são coisas diferentes. Totalmente diferentes. Quando ela fala valor, não é quanto o cara vai pagar, mas sim a ideia que o cara tem, o que o cara defende. O valor da proposta. E muitas vezes a gente, como fornecedor de serviço, de produto, a gente se permite ser vendido pelo que o cara tá pagando. Total. Mas não tem o poder de falar assim, não, isso aqui eu não vou fazer não, pô, isso aqui vai contra o que eu prego. Ah, mas é trabalho, sim. Porém, sendo trabalho, a gente tem direito, sim. Sim. Teve um momento muito interessante no Brasil, infelizmente ou felizmente, que é o momento da política. Que eu via muitos amigos meus que trabalham nessa parte de mídia, falando assim, não, eu vou fechar os olhos porque... Existe isso de fechar os olhos? Sim. Tem. Existe muito. E quem não fecha é que tá muito fora da curva. E também eu não julgo quem fecha, porque assim, depende de onde a gente tá. Hoje eu tenho uma estrutura de negócio que me permite fazer certas escolhas. Isso eu não quero, isso eu quero. Porque antes, eu já trabalhei muito de graça. Todo mundo que tá começando, tem que pagar o pau. Tem que... É o famoso pagar o pau. Virar o cimento, pegar a brita, isso aí. Pra hoje eu poder dizer, opa, você não, eu não quero no meu portfólio isso. Porque hoje, graças a Deus e ao trabalho, há um reconhecimento no mercado daqui de... Quais são os negócios que Lu atende? Lu conhece, Lu sabe, pergunta a Lu, procura a Lu. Que por mais às vezes que eu não tenha no meu portfólio, o meu colega de redação, ele sabe que eu vou colaborar com a pauta dele. Por exemplo, se, sei lá, Choquito tá no Rio e precisa fazer alguma pauta aqui, eu vou dar meu jeito. Eu vou fazer com que o Choquito grave um vídeo, eu vou arrumar alguém para esse momento específico que tem o perfil parecido com ele cobrir, para que o meu relacionamento com aquele jornalista fique mais à frente. Pouco já vou lhe cobrar isso. E a gente vai construindo as coisas. Então tem muito isso de fechar os olhos, sim, porque é um mercado difícil. Então assim, eu não quero saber não, tá me pagando, tá fazendo, tá tudo certo. É necessidade. Vamos seguir.
E hoje eu falo sempre, porque existe uma estrutura que me permite fazer essas escolhas. Então, e muito bem como você trouxe, né? Não é preço, é valor, e é justo que muito custa aquilo que muito vale. Então, quando a gente chega nesse lugar de valorização, e não é ser melhor ou pior, não é sobre isso. É sobre construir esse lugar que nos permite fazer escolhas. Eu até postei isso ontem. Quanto mais independência a gente tem, mais livre para fazer escolhas a gente é. Então, quem hoje precisa fechar os olhos, que labute, que caminhe, que faça o seu percurso para amanhã depois poder dizer isso aqui para mim não mais. E a gente no início do podcast falou sobre liberdade, a Luciana que era essa menina independente, livre, que ela resolvia e continua, isso só fez aprimorando, só fez se fortalecendo. Lu, você hoje está inserida no mundo da corrida. Né? Ser corredora, você está no mundo da corrida. Graças a Deus. E conhece uma corrida estadual, né? Ou uma corrida fora da sua cidade. Sim. Então você já conhece um outro mundo, né? A Maratona do Rio é um outro mundo. Dentro da sua visão de jornalista, de assessora de imprensa, de comunicadora, o que é que você acha que o mercado de corrida precisa de intervenção assim urgente, né? Para mudar esse cenário e cada vez mais a gente resgatar pessoas para a prática regular, né, da corrida de rua como principal exercício físico, de que forma as empresas tendem a entender isso como um negócio rentável, de que forma o próprio corredor pode entender que esse é um negócio, né, se ele entrega algo que pode ser positivo para alguém, transformar isso em rentabilidade financeira ou visual, enfim. Traga pra gente essa loucura que... Vou colocar mais um pouquinho. Você falou que trabalha com questão de empresas. Uhum. Você faria ou faz essa parte de assessoria para um atleta? Você faria? Faria. Porque faz total sentido com o caminho que eu tenho de trabalho. Quando vocês trazem para mim, né, o que é que é o nosso mercado? Você citou a maratona ano passado, um negócio louco. Assustador, é um mundo que tá ali pessoas. De gente do mundo todo, é uma diversidade imensa, é uma coisa bem feita. Você conseguiu ter insights, Lu, ali? Tirou alguns insights positivos para você, para o seu negócio? Sim, inclusive de coisas que a gente precisa ter aqui. Pronto, porque eu acho que Salvador tem um potencial enorme para muitas coisas. O nosso povo é um povo inteligente e criativo, por natureza, e a gente não tem noção disso ainda. A gente fica muito... De novo, essa síndrome do vira-lata, de que a gente não pode... Aquilo que que foi feito no Rio, pode ser plenamente Lu, feito de uma maneira que também... Eu fico impressionado com essa sua visão. Ainda não tive oportunidade no Rio, eu vou esse ano, só as maratonas que eu acompanho pela internet, e eu fico me questionando como a gente consegue colocar um número tão expressivo no carnaval e numa maratona de Salvador, pagando a maior premiação de maratonas do Brasil. Sim. A gente só consegue colocar 5 mil corredores. Sim. E outra coisa, faz um evento em que não tem um brilho. Acho que falta muito mais brilho na prova. Sim. Porque a gente vê intervenções de marcas, parceiros, gente querendo fazer, praticamente implorando para divulgar produto na Maratona do Rio, e Salvador fica meio voando. Eu creio que o cunho político por trás afeta justamente esse freio de mão puxado aí. Não entrando em polêmica, mas tá entrando o fato de ter a imagem da prefeitura atrelada à questão, acho que inibe muita coisa em virtude de todo o seu trâmite. Mas até para isso mesmo, como prefeitura, Choquito. Maratona do Rio começou a ser divulgada em junho do ano... Junho não. Foi quando? Do ano passado? Tem uma história diferente. É um produto que atrai, entenda. Não, entenda. Atrai gente de outros estados para o Rio de Janeiro, por que não atrair para Salvador, cara? Para você ver, aproveitar a cultura. Deixa a Lu trazer o insight que ela teve pra gente. Não bate na cabeça, não. Mas é bom que a cabeça de vocês inquietantes, é isso que a gente precisa nesse mercado. A gente precisa entender que isso é um ecossistema. Até a dificuldade da prova, Sim. por ser em setembro, por ser em calor. Eu não sou profissional dessa área não, mas trabalharei isso a favor. Venha, a maratona de Salvador tem um outro sabor, é diferente, é com pimenta, mas ninguém trabalha. Não, e ao contrário, todos os meus amigos de São Paulo e do Rio que eu vou fazer a inscrição para vocês virem,
Nem você pagando passagem, hospedagem, inscrição, eu vou. Correr em Salvador, nesse sol, nessa lua. Se tem gente traz a negatividade do processo. Se tem gente que faz a Up Hill, que é uma maratona subida, por que não vai se temperatura? Mas é isso, a gente criou essa cultura negativa. A gente mesmo vende que aqui é quente e não dá pra fazer uma maratona. Eu venho do desafio, venha se desafiar. Toda vez que eu faço uma publicação... Mas você não é do marketing da maratona de Salvador? Desculpe. Vai embora. Vitor, desliga aqui o microfone. Você não é o marketing. Aí vocês percebem que o que falta é alguém especialista para dizer, de repente, mudar, fazer uma prova de madrugada não é uma alternativa? Sei lá. É muito que o clima tá mais índio, desafiador. Só tem um maluco aqui só tem um maluco aqui em Salvador que começa as provas dele 4h50 da manhã, valorizando que um maratonista vai passar aproximadamente até 3 ou 4 horas correndo e o sol de 8 horas é causticante. Entendeu? Que é o Choquito. Quando o Choquito colocou a maratona dele, qual foi o horário de largada? 4h30. A última edição 4h30. A primeira é 4h45 e a segunda é 4h30. Porque o que a gente está falando? Quem é que está à frente é um especialista. Então as pessoas pegam, vamos fazer uma corrida. E vai fazendo. Não é assim. Fala você tem que com o Juninho da venda que ele entende. Quando você está com um negócio no seu coração que está doendo, você vai no dentista, você vai no cardiologista. É a mesma coisa. E precisa ter um entendimento da possibilidade, da grandiosidade que é o turismo de esporte para Salvador. Ano passado a gente teve a Maratona Salvador, que movimentou ainda aquém do que pode, beleza, mas aconteceu. Então, assim, o que a gente precisa? Envolvimento, sociedade civil, gestão pública, empresas, atletas. Então, o que precisa? Profissionalizar o negócio. Criar uma estrutura. Porque, assim, é muito mais forte se a gente tiver 10 Alans e 10 Philips para as coisas acontecerem aqui. Porque potencial a gente tem, isso tá dado posto desde sempre. Desde de 1500. Então, assim, a gente precisa se entender como capaz, que movimenta a grana sim. É muito o que você trouxe. O atleta que não usa o Instagram dele como ferramenta. Aí vamos partir do pressuposto de alguém que tenha acesso. Então, o que é que falta? Educação. Não tem educação, não tem preparo, não tem direcionamento. Quantas marcas tem aqui que possam investir e multiplicar? Ave Maria. Multiplicar. Trazer visibilidade. Quem é o gestor hoje, o empresário de corrida que tem assessoria de imprensa em Salvador? Choquito. Mais ninguém. E começou um trabalho agora. Então, ele está à frente, querendo ou não. Então, tomem isso como exemplo e façam também. Exatamente. E um podcast. Mas não é 50 mil, não. E que está aqui, e eu estava até falando nos bastidores antes da gente começar, o quanto essa ferramenta aqui, o podcast, ele é preparado justamente para perfis e públicos nichados. Eu escuto porque eu aprecio vocês, conheço, vocês gostam do trabalho de vocês e por ser corredora. Então, assim, é esse o perfil e é isso mesmo, porque aí chama um, chama outro, aí a gente começa a atingir quem não faz parte, mas quer fazer, e vamos criando mais uma vez o senso de comunidade, de coletividade, de união em termos de um caminho só. Então, assim, acredito piamente, falando como comunicador e como uma atleta amadora, vamos dizer assim, e corredora de rua, que há muita potencialidade aqui, sim, e que a gente precisa entender que isso é um ecossistema poderoso, em potencial, que precisa ser explorado e ter pessoas como vocês mesmo à frente e dizer, olha, vamos, embora seja cansativo, difícil, mas é possível. Ele aponta para... Entenda o ecossistema. ele aponta para mim, eu sou cara de vendedor. Chama o ecossistema, olha. Não, mas é sério, eu adoro vender. Eu adoro vender. É vendedor. E eu digo a você que está em casa, que tem marca, que tem produto, por favor, essa aqui é a bancada mais democrática que você vai encontrar e mais específica para o seu público de corrida de rua, que se você vende tênis, se você vende roupa, se você vende produto, aqui, a loja de suplementação, onde eu vou divulgar? Na bancada do Choquito Pode. A loja de tênis, aonde eu vou divulgar? Na bancada do Choquito Pode. E Choquito pode? Pode. Eu sou profissional de fisiculturismo, não. Como é? Crossfit, de autorafilismo, Vai falando. De tudo isso que eu quis falar, mas não lembrei, Choquito falou, é aqui, na bancada do Choquito Pode. O que é que está acontecendo? Não é o cliente que não está indo até você, é você que não está dizendo que tem produto para vender, pô. Exatamente. E aqui é um lugar excelente para você fazer isso. Na bancada do Choquito Pode. Que delícia. Muito bom, muito bom.
Lu, quando eu me peguei, e aí eu vim de um processo, né? Orkut, MSN. Orkut, o que é Não, isso? Não é MSN, não. MSN não, mas é interessante a gente passar essas etapas. MSN, né? Vem Orkut, Facebook, Instagram. Eu vim por todas essas etapas, aí vem Twitter e tal. Entendendo que essas ferramentas, quando eu me posicionei como método Choquito, eram as ferramentas que eu tinha, né, recurso gratuito para me posicionar, para poder apresentar quem eu sou, quem eu era, enfim. E isso eu tive muitas ajudas, né? Muitas de permuta, de graça, enfim, pessoas que acreditaram no negócio, enfim. Quando eu assumo o entendimento que isso é importante para o meu negócio, e aí serve de forma significativa para você que quer empreender, já empreende, tem seu negócio, quer potencializar, gente, invista no marketing, naqueles malucos que fazem os cards, nos caras que fazem suas artes, nas pessoas que vão pensar por você através do seu insight, produzindo e projetando seu negócio mais além. Ou então, Perfeito. Fale com o Vitor Bahia, do Dá Pra Ser Estúdio Cast, fale com ele, faça seu podcast aqui, sua marca, seu produto. Vou fazer um podcast sobre nutrição. E não é só podcast, você pode gravar o que você quiser aqui. Estrutura de câmera audiovisual. Exatamente, a estrutura do Dá Pra Ser Estúdio Cast. Aí esse vírus também não E outra coisa, tivemos um elogio de um excelente profissional da área, Luciano elogiou muito bem, então ó. Já tá com feedback 100%. 100%. Lu, vamos lá. Cara não conhece nada, procura um serviço de assessor de imprensa para alavancar o negócio dele. Quais são as dicas, quais são os primeiros passos, né, para a gente projetar isso dentro? Vamos supor que Alan Nunes procure através do Salvador que Corre para assessorar o Salvador que Corre. Dentro do que você conhece e entende do Salvador que Corre, o que o Salvador... Uma consultoria gratuita só para ele entender o potencial do que pode ser e para as pessoas entenderem o que é. Sim. No caso de... a gente precisa ver as coisas como negócio, né? Como de fato se tornou. Acho que o SSE que Corre meio que surgiu assim, mais da paixão do que do negócio. E polêmico. Foi um negócio. Exato. E polêmico. Se tornou a paixão pela corrida. Dentro dessa paixão pela corrida, eu vi a necessidade e dentro da necessidade eu vi a oportunidade. A sobrevivência. Eu acho que é mais ou menos o cara tem que ter essa visão. Mas tem que ser, não né? tem. Você já viu alguém ter evoluído sem necessidade? Paixão, porque tudo que você fizer nessa vida tem que ter paixão, tem que ter tesão. Né? Depois você encontra uma carência, uma necessidade e explora essa necessidade. Sim. Né? Mais ou menos foi isso que aconteceu com o Salvador que Corre. Sim. Gosto da corrida, me apaixonei pela corrida, só que eu vi que tinha brechas no quesito muitas de lacunas. Sim. Ainda tem muita coisa, eu não sou... O Salvador que Corre não cobro tudo. Mas só tem você. Que faz isso. E eu torço que apareça concorrente. Você tem que... Não, concorrente não, Não, concorrente mesmo, porque concorrente me faz acordar todo dia melhor. Não, mas o que eu falo concorrente é aquele cara que faz algo igual ou melhor que você. Não tem. Pronto. Não tem concorrência, pra mim é isso. Se alguém fizer igual ou melhor, ele é concorrente. Mas se não faz, não é. Só que chegou um momento, Choquito, que eu tive o problema de eu não conseguir fazer certas coisas. Como eu tô de novo no momento de virada, que eu tô precisando contratar mais uma pessoa para fazer. No primeiro momento eu entendi que eu não conseguia fazer a cobertura de maneira plena, alimentando o feed e o story. Aí eu convidei Jéssica Lira. Um abraço, Jéssica. E Jéssica faz um trabalho excelente nos stories. Ela tem conhecimento, ela sabe fazer, ela tem uma partezinha ela tem um estúdiozinho dela mesmo, uma parte de gráfica, que ela faz tudo isso. Eu entreguei a ela porque eu não sabia fazer. Né? Aí, só pegando o gancho de Choquito. A partir desse momento, o que você orientaria? Existe a possibilidade ou você teria que fazer algo mais minucioso para poder dar esse suporte? Você já está à frente de outras pessoas, por exemplo, em que sentido? Uma presença digital forte, qualificada, você tem uma equipe que você tem esse entendimento, você é visionário, trabalha com venda, então você já tem uma estrutura e 5 anos de história. No caso de imprensa, o que é que faria aí no seu caso? Amplificaria aquilo e te traria como referência como conteudista do segmento. Perfeito. Né? Quem é a pessoa que pode falar como um corredor que tem experiência naquilo, por exemplo, ser até ter uns bate-bolas nas matérias relacionadas a Choquito, né? De trazer, ou até de falar de um podcast, uma matéria sobre podcast, que é algo que vem crescendo, e trazer vocês dois. Então, a partir da sua linha de frente de trabalho, que é a corrida de rua, e você como conteudista desse segmento, é te posicionar dessa forma.
Alan Nunes, que as pessoas já conhecem. E o que a gente faz, o que você disse lá atrás? Alcançar pessoas que não fazem parte. E é trazer isso para o seu dia a dia. É muito o que o Choquito perguntou. Quando você entrou por quê? Pela técnica, mais o entretenimento, quando você fala Choquito. Eu já ouvi falar. Uhum. Às vezes não sabe, mas tá ali. A semente está plantada. A mesma coisa. Salvador que corre já está pregnado na galera que faz parte. Todo mundo conhece você que faz parte da comunidade. Pode até não gostar, mas conhece. Faz parte. E aí você agora entra no... Qual é o próximo nível? Você que é competitivo e que gosta dessa onda. É chegar, amplificar essa voz. Já que você também... Vocês são ativistas desse segmento. Sim. Né? De dizer, não, eu quero. Agora a minha meta hoje é fazer com que... A gente tem a entrada de capital por essa via, mas eu queria começar a entrar capital pelas marcas. As marcas começarem a entender que o Salvador que corre é um portal para chegar a seus clientes. Sim. Eu ainda não tenho isso. Sim. Porque a marca está ligado muito ao estilo de vida da pessoa. E o estilo de vida do Salvador que corre, não existe um estilo de vida. Existe o Salvador que corre. Então eu queria mostrar assim, no Salvador que corre, você vai conseguir divulgar seu tênis, sua marca, seu produto. Então, essa é a minha nova meta. Tanto que eu tô batendo cabeça, até conversando com a Jéssica, pra gente alinhar isso. Sim. A gente teve o convite do Santander na track field do Shopping Paralela para fazer aquela cobertura, mas muito superficial, tal. Então, o que fazer para outras marcas entenderem que na corrida de rua tem um público que ele precisa e o Salvador que corre é o portal para chegar, entendeu? Mais ou menos. Aí a gente tem duas vias. Uma é quando a marca busca, que foi o que aconteceu com você com Santander, procurou a gente de forma tímida, etc. Faça desse tímido uma coisa grandiosa, que às vezes você até entregue mais do que o cliente espera. Porque é aquela coisa, primeiro a gente faz o que pode para depois fazer o que quer. Exato. Então, quando um banco tá lá e fazendo com você uma ação, você acha que ninguém tá vendo? Estão vendo. Todo mundo tá vendo. Pode não falar com você hoje, pode não falar com você amanhã. O outro caminho, vai bater na porta do povo. Casa esportiva, não sei quem. E as pessoas que já te conhecem, quais são os números da sua página? Hoje Quantas visualizações? Hoje nós temos 70 mil visualizações semanais, mesmo tendo 16 mil seguidores. É uma coisa que ainda me incomoda, porque eu tenho um seguidor e curtida, um número muito inferior ao número de pessoas que frequentam a página. Sim. É 70 mil, mas assim, 16 mil seguidores e as curtidas ficam bem poucas. Quando a gente vai para uma postagem, a gente vai ver o número de contas que acessaram aquela postagem, chega a ser absurdo. Tem postagem que dá 10, 11 mil contas acessadas com 300 curtidas. Sim. Entendeu? A gente sabe que hoje em dia a curtida não é tão valorosa, né? Mas é um número, né? Mas é um número. É um número. Entendeu? Então, o que é que... Eu fiz até um conteúdo falando sobre isso semana passada. Às vezes, a ferramenta ela vai frustrar a gente. Porque estão mexendo no algoritmo e o dono do Instagram não é bonzinho com a gente. Ele quer mais que a gente se lasque. Então, assim... Tráfego pago, por exemplo, se é algo que você não investe ainda, passe a investir o quanto puder, porque você passa a aparecer para mais pessoas e de maneira qualificada. Isso é um ponto. Esse outro caminho de bater mesmo na porta das pessoas, olha, eu acho que dá match aqui minha marca com a sua, o que você acha? Me mande um código aí, né, de desconto da minha marca com o seu produto, que as pessoas têm mesmo muita resistência ainda. Mas aos pouquinhos a gente vai diluindo isso. Então, por exemplo, faça uma lista para o segmento, loja de suplemento tem quem, loja de material esportivo tem quem. Vai segmentando isso. E batendo, você é vendedor, bate na porta do povo, dura mesmo, que ou não a gente já tem, né? Então, se você for 10 para 2, já tá rodando. E aí... Fechou 1, 2, aí já todo mundo vai querer. Aí uma outra coisa que eu acho, é que muitas vezes você tenta se posicionar, mas é agressivo. Como assim? No formato do posicionamento. Você tem o produto, você se posiciona, quando leva, as pessoas se assustam porque as pessoas não vão comprar aquilo que eles nunca experimentaram. Ele até sabe e entende que você vai fazer aquilo que vai entregar. Mas para ele não foi revertido isso ainda. Então o primeiro momento, vamos lá, ao invés de ser cobrado... Leve aquela coisa de baixar as calças primeiro, né? Tipo, pagar o pau. Tá, vou te mostrar aqui. Vou fazer você experimentar o meu negócio, o meu produto. Experimenta o cara, mostra o cara, apresenta ele, irmão. Deu isso aqui. E aí vamos fechar algo. Mas é mais ou menos isso que eu faço. Mas você não conversa
de uma forma de vendedor que você vai fazer isso. Eu tenho um negócio como... Porque é o seguinte, se você funcionário... A síndrome do vira-lata, como você falou, eu já não aceito. Talvez. Pronto. Eu acredito que o que eu faço é bom. Eu concordo com você. Então, quando a vez a pessoa assim, isso aqui... Pô, negão, eu tô te entregando tal número. X quantidade Mas disso. não o dele. Mas... Não é o dele. Entenda, eu não tô... É minha visão como o meu negócio. Sim. Eu trago de outros clientes. Pronto. A Live XP que vai acontecer no dia 21 de maio agora. Na primeira edição, eu fiz um desafio do cara e consegui colocar 300 atletas com código de desconto Salvador que corre. 300 atletas é um número considerável para uma corrida que tinha 2 mil pessoas. Né? Nenhuma assessoria, nenhum grupo conseguiu. Pronto. Nesse ano, eu falei, a gente vai começar mais cedo e vai começar de uma forma mais agressiva ainda. A gente está com 870 utilizações de código do Salvador que corre para a live, que está com um público para aproximar de 3 mil. Olha só quando a gente saiu e quando a gente já está. Entendeu? E eu levo isso para os outros. Como chegou um organizador e falou assim, você me entrega quanto? Eu falo assim, primeiro ponto, eu vou te entregar número X. Mas você precisa do, como eu falei no início, você precisa do quê? Você precisa de venda ou de visibilidade? Pronto. Venda a gente se garante, a gente vai bater, vai fazer tráfego pago, vai fazer as inserções, vai fazer ações nas comunidades, nos grupos, mas entendeu? Até chegar nesse momento, quando o cara vem de lá, mesmo a gente entregando, mostrando, claro. A gente tem isso aqui de número na mão, tem muitos que não acreditam. Aí você não acha que talvez colabora com aquela situação que sempre você se deparou, de as pessoas acharem que vão ofuscar o produto dele, sendo você o destaque com isso? Sim. Eu acredito muito aí é inevitável entrar nessa linha novamente. Eu acredito muito que tem um ranço, ou ranço, não sei se é a palavra, ou preferência, ou problema de questão de ser Nunes negro periférico. Nunes negro periférico fala bem pra caramba. Assim, enquanto eu passei uma situação... Escreve, fala bem. Eu trabalhava numa agência que era aqui, no Rio Vermelho, aqui do ladozinho, a TKR Turismo. E a gente atendia vários clientes, inclusive de outros estados, de Manaus. E tinha uma atendente de um vereador que adorava ouvir minha voz. Aí eu atendia, TKR Turismo, Alan, bom dia, tá lá, Alan, que maravilha. Um belo dia, ela pediu, e na época era só MSN, e a imagem do MSN não podia ser a foto, era a logomarca da agência. Ela pediu, me manda uma foto sua. Quer ver se a voz era tão agradável quanto a imagem. Ela nunca mais falou comigo. Não gostou da Não gostou. Muitas vezes ele parece, é um cara negro, é um cara que não tem perfil de corredor. Eu não tenho perfil de corredor, eu sou barrigudinho. Você é o avesso ao que as pessoas preconizam na estética do corredor. Esse padrão que criaram aí, que nos prenderam nele. Muitas vezes o cara é um excelente vendedor, mas... Exato. Jorge Lessa, pele clara, físico definido. Belo pratinado. Cara, então tem muitas coisas nisso aí, Choquito. Tem, não. Mas entenda, o que a gente está discutindo, e aí eu trouxe você como exemplo, porque eu já sabia de todo o processo. Esse whey aqui é maravilhoso, mas assim, você tá tomando whey com essa barriga, o cara vai perguntar isso, pô. Pronto. E aí a gente foi doutrinado muito a associação da imagem da pessoa que está vendendo com o produto que você vende. Eu acho que o problema todo, até no questão dos 50 mil, que falou assim, Choquito, tu ganha 50 mil. O que mais assustar, o que mais foi assustador, o que mais causa, cara, o cara saiu do bate-facho lá do interiorzinho. Da Boca do Rio. Da Boca do Rio, né? Da Boca do Rio, negro, periférico, e tá ganhando 50 mil. É marcante, sabe? A gente não pode ganhar, tipo assim, não tem que ganhar. Não tem... Uma coisa, como eu falei, chama Nunes, isso, aquilo. Faça a pergunta. Homem, pense rápido. Quem é o maior influenciador de corrida de rua na Bahia, ou melhor, em Salvador? Homem. E depois você me fala mulher. Você. Agora me fala mulher. Tem? Pois é. Não tem? Não tem. Tem, pô. Eu vou dizer. Quem? Carol Pinto. Sim, Carol Pinto. Tem. Sim. Então, se você for ver verdade. as referências... Não no falar, só na imagem. Só imagem. Aí você tem outra coisa. Carol tem o perfil mais o quê? Da prática dela como atleta, do visual, porque ela é uma mulher lindíssima. Exato. Ela não entrega conteúdo. Exatamente. Ela entrega imagem. Você entrega conteúdo. Você entrega conteúdo. Aí tem tá essa proposta. esse trabalho que tá faltando. Não tem. A incoerência tá aí. A imagem e o conteúdo. Sim.
Uma vez eu O que é fiz que eu entrego? Não significa que ela não tenha, significa que a proposta dela não é essa. Isso. Até que ela tem a profissão, ela tem... Ela aconteceu, na Isso. verdade. Preciso encontrar um meio termo. Acho que esse podcast foi muito bom, porque tá Mas a ideia entenda. Eu falei que essa Feliz. consultoria é gratuita. Mas entenda, por exemplo, Eu falo alguma qual é a sua visão hoje do método Choquito Runners? Choquito sou eu. Você me vê a imagem Choquito associada ao meu mas produto? como eu te falei no outro podcast, são dois perfis diferentes, que são próximos, Coerentes. mas tem um peso diferente, tá ligado? Tem uma coisa diferente. O método, o seu arroba método Choquito e o seu arroba oficial Runners Club são coisas diferentes e impactam, né? Todas as vezes que você tem um treino, você coloca a foto da galera correndo, eu vejo ali com uma grande propaganda de café da manhã com a manteiga de qualidade. O cara quer estar ali. A manteiga Você fecha o olho, você se vê correndo Total. junto com as pessoas. Pão quentinho, manteiga derretendo, um copo de café, todo mundo que acorda de manhã e vê Isso. aquelas publicações ali e fala assim, cara, eu perdi mais um dia de estar nessa assessoria, eu poderia... Vou me matricular amanhã. Entendeu? E quando você vem no perfil do método Choquito, você vem destrinchando algumas coisas. Agora menos, né? Mas antigamente você vinha com muito mais falas sobre quem era o método Choquito, como funcionava o método Choquito, quem é a figura do Choquito. Aí eu pego os dois e uno a persona Choquito, Sim. dá um ser... Pode ser gordo, magro e tal, não vai Exato. diferenciar, impactar em nada no isso, produto. Entendeu? Sim. Você me entende? Então é isso. Então faça isso. Tanto que eu tô pensando, até na questão da imagem. Eu gosto muito de texto. Eu não escrevo tão bem assim, mas gosto de escrever. E eu, às vezes, fazia a escrita de textos legais junto com uma imagem bacana. A gente tem vários fotógrafos maravilhosos que nos dão fotos, nos presenteiam. Sim. Mas Rezak é um cara que está sempre com a gente. E Rezak mandava foto de eventos, de alguns momentos, de alguns lances de corrida. E eu fazia um texto muito bem elaborado. É verdade. E postava no Instagram Verdade, do Salvador verdade. que Corre. O texto e a foto. Eu via que não dava liga. O público lá não conseguia entender. Aí eu fazia o seguinte... Fazia no meu perfil pessoal. A visibilidade, o reconhecimento... Você já viu o os likes, Choquito no Instagram da Runners? Nunca vi. Entende? Então tem tudo isso. É justo. Mas é isso. Aí agora a palavra que eu amo. Detesto a primeira pessoa dentro de um projeto que é de terceira pessoa. Agora é que eu vou pegar você. Tá vendo aí a necessidade de quem entende? Se Luciana, que tá na parte de assessoria de imprensa, vai me trazer isso pra mim? Sim. Nunes, você quer trabalhar a sua imagem? Porque aí tem muito da vaidade. O perfil do Salvador que Corre com quase 17 mil seguidores. Você quer trabalhar... E eu tenho um cuidado muito grande, Choquito, de ir apagando as fotos que tem no Salvador que Corre do Nunes. Para que a galera entenda que ali não é o perfil pessoal do Nunes, Sim. é o Salvador que Corre. E apagando, de vez em quando eu vou lá, tiro mais duas, tiro três. Ou você quer trabalhar a questão da marca do Salvador que Corre. E você correlacionar isso também. Que Direto. até os posts collab hoje permitem isso, né? Porque é importante, não é de separar, mas tornar complementar, por exemplo, como o Choquito faz. Por que o seu arroba não é Alan SSA que Corre? Porque a ligação do seu negócio com você, sua marca precisa ter um rosto. Você não vai ficar ali trazendo você, como o Choco está dizendo. Ele traz os alunos, ele com os alunos, você com as pessoas, os vídeos que você faz ali. E você tem essa coisa muito boa da agilidade. Sim. Às vezes, Dinâmico. ontem eu não fui treinar, 7 da manhã, você já tava tava lá lá, com o vídeo editado, pronto. E a galera vê, pô, velho, eu tô ali. Quando eu tô correndo que você me filma, é que eu vejo, pô, deixa eu procurar. Que acho que a Alan me filmou lá, eu quero ver. Que hora foi que eu mandei mensagem hoje de manhã do Regenerativo? Foi... 5h30 da manhã. Não, acho que é nem... 5 horas, 5 horas da manhã. Não tinha nada nem 5 horas. 4h30 da manhã. Não, a memória de Choquito sem condições. Não. Tênis, os alunos, que tênis novo é esse? Eu falei, pô, bicho, 500 pessoas. Você acorda de manhã, você uma dá mensagem do conta. Choquito assim, Mas, mas aí, Pelo amor de entenda, Deus. eu fiz com O você, diferencial, né? eu fiz com você algo que você ainda não entendeu. Eu resgatei você de um processo e posicionei você na cara do gol. Só tá faltando você entender agora. E muitas vezes a gente tem que recuar aqui, perde dinheiro para ganhar lá na frente. Eu fiz muito isso. Ou se tem hoje um trabalho, ou se tem algo que realmente você consegue dividir essa função com algo que vai ter uma projeção maior, eu acho que vale a pena o investimento. Com certeza. Foi o que eu fiz muito. Eu deixei de... Realizei meu sonho de ser professor universitário, que era meu sonho quando eu formei. Fui professor universitário. Na verdade, né, nunca vou deixar de ser professor universitário, mas hoje não atuante mais, pedi demissão nesse ano, né? Mas sempre foi meu sonho ser professor universitário, formei muita gente. Foi algo que me frustrou ter que sair
né, da docência universitária, mas eu entendi que eu precisava desse momento para dedicar minha empresa, meu tempo, ao meu negócio. Hoje eu consigo entregar coisas que antes eu não conseguia entregar porque eu me abdiquei de um tempo e desgaste, tanto financeiro como espiritual. Então, assim, recuar muitas vezes de alguns sonhos, mas qual é o meu sonho de verdade? É trabalhando corrida, eu respiro, vivo, maluquice. É corrida. Então, se é corrida, o que eu estou fazendo? Agora, quero continuar dando aula, vou fazer cursos voltados à corrida. Vou vender produtos voltados à corrida, mantendo a minha docência, formando pessoas para aquele segmento. Perfeito. Não Isso, vou deixar de ter meu sonho. É um produto para você. As pessoas que são atletas, por exemplo, você fica, pô, bicho, você não sabe vender aqui seu negócio? Ensina esse povo a vender. Exatamente. Faz um curso na plataforma, coloca aí, faz um pra testar, faz com 20, 30. Mal. Vou ensinar você, a gente conversa 5%, depois. A gente tá conversando aqui, eu já tô pensando na coisa grande. 5%, cara. Minha cabeça tá à frente. Foi gravado aqui, você é 5% também. A pauta do ESG tá muito em voga, que é a responsabilidade social, sustentabilidade, governança, etc. Pra uma empresa grande dessa, vamos fazer uma corrida aí na periferia? Aqui, ó, Choquito vai fazer, Alan vai cuidar da divulgação, Luciana vai fazer. Tô pensando aqui já num projeto conjunto, por exemplo. É isso aí mesmo. De coisas que a gente despertar a necessidade que o outro tem e nem sabe. Porque se a gente tá levando saúde e qualidade de vida para as pessoas, a gente merece atenção, né? E sair desse estigma que você trouxe, desse estereótipo de... E que eu concordo com você, que muitas vezes os nãos que você recebe estão ligados, a gente sabe, a nossa estrutura, mesmo social, que diz que agora o preto pode ir, né? A preta pode ir, mas até aqui. Então a gente está nesse lugar de dizer, opa, não é até aqui, não, até onde eu quiser. E para isso, o que a gente vai fazer? Trabalhar em conjunto. É assim que funciona. Lu trouxe uma coisa interessante que a gente tratou aqui no podcast, que é a ausência da história de quem conta a história da corrida. E as corridas podem ser contadas a história a partir do momento que tem uma pessoa que venda a história da corrida. Mas é isso. Fechar fotógrafo, assessor de imprensa e o comunicador que vai alavancar as vendas do negócio. Perfeito. Ou seja, quando eu for aí contratantes de corrida, pessoas que pensam em fazer corrida, coloque no escopo do seu projeto essa equipe que vai potencializar seu negócio. Não, Total. Eu não vou fazer nada diferente disso agora, entendendo que isso vai potencializar meu negócio. E é Total. isso. Esqueça, não tem como ser Mas diferente. são poucos ainda que entendem essa visão. Vou dar um exemplo de um cara que eu acho foda, que é visionário, que a gente teve lá esse final de semana, que é o Ricardo Cedrais, da RG+. Que mente fantástica. Um abraço, Ricardo. Família Cedrais. E ele olhou primeiramente o Salvador que corre de uma forma que eu nem mesmo olhei ano passado. Ele falou, Nunes, eu quero você na minha corrida. Opa. Em Feira de Santana. Eu quero que você faça isso que você faz na meia maratona aqui. Divulgue, faça live, mostre, converse com o corredor. E pra mim, Lu, foi um susto. Assim, eu falei assim, cara, tem alguém vendo o que eu tô fazendo. Tá vendo? Tem alguém vendo o que eu tô fazendo. Esse ano ele repetiu. E eu falo até com o Big, olha só como a gente tá. Primeira vez a gente vê o segundo ano consecutivo que a organização de uma prova paga a hospedagem, custeia, para que a gente tá fazendo aquilo que é a nossa paixão. Quem é que soube Pronto. disso? Hã? Você apresentou a quem isso? Que as pessoas não apresentei a ninguém, só as pessoas que, entre aspas, deveriam Isso saber. é um card de sucesso do seu negócio. As pessoas precisam saber que você faz isso e que as pessoas ofertam isso para você, principalmente de fora da cidade. E se um te viu, outros verão. E você tá fazendo o paralelo de um ano. Tudo que a Quebre o gente tá ranço. falando aqui faz muito sentido. Quebre o ranço de inferioridade que você pode ir até aqui. Vou agora levar Chuta o para balde. o corredor individual, o atleta que também está na questão da imagem, que muitas vezes ele ganha, mas ele não divulga o que ele ganha, ele não tem um portfólio de campeão e ele não consegue mostrar para as empresas qual é o cardápio, o portfólio. Fica vendendo passagem de avião. Fica aí vendendo passagem de avião. Você já tem um público aí para trabalhar de maneira muito, muito, muito tranquila. A gente vai, eu vou te dar um rego com essa conversa. Você que chegou até aqui, que tá ouvindo, isso aqui é um bate-papo de negócio, business, loucura. Passou todo o processo do entendimento, quem é a pessoa Luciana, quem é a profissional Luciana, as estratégias que a Luciana utiliza e pode utilizar para o seu negócio. A ideia de trazer a Luciana aqui era mostrar a representatividade da mulher negra, seu posicionamento frente ao negócio que ela estabelece. Eu acho que tem que fazer um outro podcast com a Luciana. Se me chamar e as pessoas entenderem que existe uma pessoa que pode projetar seu negócio com simples ações de um custo-benefício muito grande, muito importante. Eu sou prova viva
Minha imagem hoje está sendo cuidada, né, sob os cuidados dela. E digo a vocês que hoje eu me sinto leve, muito leve e muito, como eu posso dizer, sem aquele ranço inferior de quem de fato eu sou para o mercado e para mim como pessoa. Para as pessoas. Quem tinha dúvida, se eu mesmo tinha, eu não tenho mais. Perfeito. Porque foi uma construção, eu tenho 17 anos no mundo da corrida, foi uma construção e hoje eu estabeleci um momento que hoje eu posso afirmar que eu não tenho dúvida de quem eu sou e o que eu ofereço para a sociedade, para a mudança de vida das pessoas. Então, assim, isso atribui muito ao investimento que eu fiz a pessoas para projetarem isso. Né? Quem está do meu lado, e aí, gente, eu agora só profissionais. Quem está ao seu lado? Amigos, família, mulher, marido. Então, hoje eu me cerquei de pessoas, bem menos, muito menos. Minha mulher hoje é praticamente minha célula, né? Tudo é discutido em conjunto, em comum com ela. Muito menos amigo, muito menos pessoas, né? Muito menos ambientes frequentados, muito menos tudo. Né? E ao mesmo tempo eu consigo dividir uma bancada com um cara que bateram em meu ombro e disseram que ele, né, ia estragar com todo esse projeto. E no entanto está aqui discutindo um podcast comigo. Eu acho esse podcast aqui enriquecedor. E se você realmente for o cara que pegar as minúcias dos detalhes, quanta riqueza foi entregue nessa bancada no dia de hoje, né? Quando a gente tem a compreensão que chega um determinado momento que o crescimento da gente fica limitado porque a gente não consegue delegar as funções. A sua visão, Choquito, foi entender que na parte de mídia, de divulgação, de assessoria de imprensa, você precisava fazer isso. E endereçar para quem entende. Da mesma forma como o corredor vai procurar você para ter assessoria na corrida, você teve o suporte de Luciana para ter assessoria nessa imagem. A questão quando se fala do Black Money é falar... Black Money, né? Black Money. Dinheiro de preto. É entender que existe uma cooperação, uma parceria e que muitas vezes a gente está aqui acanhado acreditando que o serviço que o Luciana presta é caro demais e eu não tenho como pagar. Isso se quebra com essa conversa. Total. Isso se quebra com essa fala, isso se quebra dessa forma. Muitas vezes a gente está travado nesse tempo. Rapaz, quanta riqueza foi entregue nesse podcast? Eu criei, senti a necessidade eu entrego um serviço de estrutura de prova em treinos. Eu criei o GT Card, que é um card que você compra avulso e você pode usufruir da estrutura do meu treinamento. E tô até sendo pego de surpresa por vários alunos de outras assessorias estarem, né, adquirindo esse card e treinando nessa estrutura. Gente, esse aluno não é meu aluno e não vai entrar na minha assessoria. Ele vai treinar na estrutura que eu estou ofertando. Por quê, Lô? A partir do momento que eu já tenho toda a estrutura já pronta ali marcada. E sinto a necessidade que o corredor, e aí eu penso no corredor, não a camisa que o corredor veste. Sente a necessidade de entregar um treino dele com a qualidade de segurança, uma prestação de serviço, eu dou ele essa possibilidade. Até os meus... Que até certo momento, né, opta por fazer essa escolha. Então, assim, e aí corroboro justamente isso. Eu estou fazendo uma ação de cooperativa, cooperando com os meus colegas de trabalho, sem eles perceberem. Sim, total. Você que tem assessoria e não quer colocar uma estrutura grande, porque gera custo e trabalho muito grande... Eu já estou com essa estrutura montada, pague para o seu aluno, já que você não quer perder o seu aluno, pague por ele, é R$35. Estou vendendo já meu serviço aqui. Eu posso, né? Porque não pode. Pague R$35 para o seu aluno e bota ele lá para correr com sua camisa bonitinho, lá dos pés à cabeça. Sem nenhum problema. Com sua camisa, ele vai ter a pulseirinha de identificação dele, ele vai ter todo o suporte, que isso é cooperar com o outro. Então, se você achar que é importante, faça. Se não, tá tudo certo, tudo bonito. Agora... Quando o aluno resolve sair por você não ofertar essa estrutura, isso é um problema estrutural seu por não ofertar aquilo que o cliente precisa. Aí já não entra em nada. Agora, se você entende que existem coisas que podem minimizar seu esforço e ter um impacto positivo no seu negócio, faça. Eu acho bacana. Desde o primeiro episódio até o dia de hoje, a gente está trabalhando essa mesma conversa de uma forma, de diversas formas, né? Nicho, necessidade, oportunidade. Pra vida, cara. Isso pra vida. Quem tá em casa, às vezes, assim, meu Deus, estou desempregado, estou sem fazer. Abra sua mente, abra a janela,
reconheça o nicho em que você habita, as pessoas, entenda que nesse grupo tem alguma necessidade, trabalhe essa necessidade e veja a oportunidade de você ganhar dinheiro. Com certeza você vai Foi ganhar. surpresa quando eu procurei seu serviço? Eu sou o primeiro, porque... né? O primeiro do segmento esportivo. Sim, eu fiquei surpresa. Sim, agora, porque na verdade eu atendi meu irmão, porque ele tem um negócio, ele tem um centro de treinamento, e ele tem um centro de treinamento em Vitória da Conquista. Então, em Salvador, que é meu principal campo de atuação, primeiro. E eu fiquei surpresa porque você já veio sabendo. Lu, manda orçamento pra mim, a gente vai conversar. Aí você disse, olha, eu tô terminando de investir no site. Quando terminar, a gente vai começar em março. Não teve 2 conversas. Não pode conversar muito, não, senão já era. Você perde o time. Choquito pode agir. Então a gente começou a desenrolar. Eu falei, caramba. E eu fiquei muito positivamente surpresa e feliz, que eu disse, caramba, tem muita coisa que a gente pode fazer. E que bom que Choque viu em mim essa ferramenta, né? Porque aí a gente tem essa via de mão dupla, que é o meu enxergar como um grande potencial que me levou ao clube, e de você dizer, poxa, eu tenho um aluno aqui que vai me que vive meu negócio, tem um sentimento, pô. E que vai processo. trazer e vai agregar. Mas talvez atribuir muito mais por não conhecer a função e você se posicionar para tal. Sim. Isso foi o que... E aí, corrobora a pergunta que eu lhe fiz. O que te levou a Hunters e o que me levou até você. Sim. O seu posicionamento de divulgar quem você era, o que você fazia. Sim. Aí daí veio o potencial. Aí juntou o útil ao agradável. Verdade. Minha aluna já tem um sentimento, já vive o processo, fica mais fácil. Né? Então, ainda tive descontinho, que é a melhor parte. Mas assim, as pessoas... Gente, que a gente tá trazendo para vocês nessa 1 hora... E 52 minutos de podcast, né? Nossa Senhora! É conteúdo de que vai mudar a sua vida e seu negócio de hoje em diante. É verdade. E a gente precisa enxergar isso, né? Se enxergar como negócio, enxergar como empresa. Então aqui, eu percebi que para Nunes, por exemplo, muita coisa... Opa! Sim. Opa! Né? Precisa de ação, de agir, atitude. Exato. Acredito muito nisso. Atitude. De ação... É maluquice, irmão. É maluquice. Vai dar merda. O que Choque deposita em mim, por exemplo, ele me deixa livre pra trabalhar. Ó, calma, não precisa agoniar. Choque, aqui você acha o quê, Lu? Ajusta aqui, toca o barco. Então, essa relação de confiança também como muito importante. E acreditar, porque eu sei que é desafiador. A gente temos aqui nossas similaridades de entender que a gente pode. Sim, claro. Né? Choquito pode, a gente pode também. Raika, minha filha, fala assim. Raika é questionadora. Lindíssima essa filha, inclusive. Raika é questionadora. Ali vai ser revolucionária. Não vai ser juiz. Ela parou assim um dia e falou assim: Choquito pode? Por que Nunes também não pode? Tá vendo? Não, o importante. E aí corrobora com aquela questão: qual o meu posicionamento naquele ambiente? Né? O nome, gente, tem que existir. Nome, marca, qualquer coisa. E aí eu nunca contei essa história. O nome Hunters, ele surgiu quando foi a minha primeira ida para o Rio. Tinha a revista Hunters World, tinha uma tenda da Hunters World. Eles botaram lá para os assinantes e tal. E aí eu fui buscar a fundo, né? Tinha Hunters, Honey e... Hunters, corredores, correr e corredor. E eu tinha que ter algo neutro. Que não levasse, mano. Por que você não bota Choquito, Choquito e tal? Mas Choquito remete muito à minha pessoa direta. Choquito é um método que é atrelado ao Hunters. O nome neutro, e isso aí em 2008, quando eu criei o Hunters, foi justamente pensando na neutralidade e imparcialidade da desassociação com o Choquito. Que associa diretamente. Mas assim, eu não queria algo que pesasse diretamente minhas costas, assim. Você fez isso. Não, e aí eu vou falar uma linguagem do corredor. Eu vou entregar o que o corredor precisa. E foi isso que aconteceu. Desde lá, eu não entendia muita coisa, não. Era muito avesso a muitas coisas, meio cabeça dura, mas já tinha uma visão mais... Já era maluco. E a vida ensina, né? Batendo cabeça, a gente vai reorganizando, refazendo, e ao ponto de chegar esse momento de Choquito. Quem é Choquito? Já ouvi falar. Choquito. Ou eu sei quem é. Até Siga Pedro é um bando de maluco. E como é? A galera do manto que sai. Então, o mais bonito que eu acho do clube é essa onda. Da galera ter orgulho de vestir. Às vezes eu vou pra academia, bicho, comer, vou me exibir. Por isso que são associados. Pra galera ver, olha, a aluna de Choquito. Por isso que eu não chamo meu aluno de aluno, é associado. Eu preciso encomendar meus tops. Que eu amei.
E aí? Ah, fechou. A gente Luciana. tem que ir embora? Onde é que a gente acha a Luciana? Droga! Onde acha a Luciana? Luciana. Onde é que a gente acha a Luciana? É isso que eu ia fazer a pergunta. Eu ia deixar 2 pontos para você, por favor. A última. Finalizar, que seria como é que eu posso encontrar a Luciana. E eu queria que você deixasse para os nossos ouvintes, seguidores. É nada de cá ou nada de cá? Camarão Minha 2 ou gente, 3. Aqui é um sinal de câmeras, é um negócio chique demais, mas já me disseram que é essa aqui, ó. O Vitor me disse que é essa aqui. Então, Lu Amâncio no Instagram, Lu_Amâncio. Minha gente, eu sou uma pessoa expressiva, então esse microfone aqui, né? Quem só ouvir, beleza, mas quem sinestésica. Vê, né? Vai, É sinestésica. Já peguei essa palavra. Sinestésica. Então, Lu Amâncio no Instagram é o canal aí mais fácil de me encontrar. Quem curte LinkedIn, Lu Amâncio também. Meu nome é Luciana, mas é Lu. E assim que eu prefiro ser chamada, a gente bate um papo, manda direct lá que eu respondo. Qualquer dúvida, informação que vocês queiram relacionados à assessoria de imprensa ou não, né? De repente alguém quer perguntar, Lu, como é esse negócio de começar a correr para ver se você vai gostar? Pode me perguntar e a gente vai trocando uma bola lá. Meninos, muito obrigada pelo convite. Amei estar aqui. A produção afirmou que 2 horas já quase de Mas papo. falta a última. Ai, meu Deus. A deixa de Luciana Manso do Choquito Pode. Na verdade, eu gosto muito de uma frase que ela começa quando ela faz os vídeos dela sobre amor. Essa frase pra mim impacta. Eu queria que você falasse. Sempre, todos os dias, tem agora tatuada aqui na minha costela. Não há tempo para viver sem amor, minha gente. Por mais ruim que esteja a situação, deposite amor. E por melhor que esteja, deposite ainda mais amor para potencializar para os dias ruins. Né? A gente não... o mundo exige muito da gente o tempo inteiro. Mas é importante que olhemos sempre para dentro, que nos acolhamos, que a gente se ame e ame as pessoas, porque é assim que a gente transforma as coisas, né? Como diz a Bíblia, inúmeras vezes fala sobre a importância do amor, né? Para quem tem aí esse livro como livro de cabeceira e livro para a vida, que as coisas mais importantes são a fé, a esperança e o amor, e que o amor é a maior delas. Exatamente. Obrigada de novo, um prazer enorme estar aqui com vocês. Esse foi o meu, O nosso e o seu. Choquito Pode. Todas Sexta. as quartas-feiras, a partir das 18 horas, Agora- nas principais plataformas. Agora mais cedo, porque corredor dorme cedo e a gente precisava lançar o episódio mais cedo. É no Deezer, é no Spotify, é no YouTube, aonde Instagram. você quiser. Tá correndo, tá na esteira, tá fazendo seu treino, coloca o fone de ouvido e acompanha a gente nesse que só faz tô crescer. até namorando ouvindo um podcast. Ouvindo, é a voz Rapaz. aveludada do Choquito. Que coisa boa. Damos por encerrada essa sessão. Esse 6º episódio chega ao fim, mas toda quarta-feira tem episódio novo no ar. Saia da caixinha. Um beijo grande. Oi, irmão. Beijo.